Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje sou uma personagem muito relevante para o universo e a mitologia do Homem-Morcego, Stephanie Brown, a salteadora, a spoiler, a quarta Robin, dependendo da cronologia que você usar, ela não foi ou foi o Robin, né? Mais pra frente chegou a ser Batgirl, que também, dependendo da contagem que se fizer, ela pode ser a quarta, pode ser a sexta, pode ser a quinta. Enfim, Stephanie Brown, a queridinha aqui do Mansão Wayne, a gente decidiu fazer um programa seguindo a nossa contagem de podcast sobre Robin. Já fizemos do Dick, já fizemos do Jason, já fizemos do Tim. É a vez da Stephanie. Então, para isso, tem aqui ao meu lado, como sempre, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Somos todos presidentes do fã-clube da Stephanie Brown. Aqui comigo também, ele que eu sei que é bem fã da Stephanie Brown, Thiago Brancatelli, o Branca. Mas pro final do podcast a gente vai chegar no ponto que a Steph morre, mas na verdade ela só forjou a própria morte e se mudou pra África. Esse foi meu spoiler. Entendeu? Ai. Esse é malandro, hein? Meu Deus. Malandranca. E falando em mandrão... Mandrango, eu não sei o que é mandrão. Falando em malandro... Roberto segundo. Tudo bom, eu queria, em homenagem à personagem do podcast de hoje, eu queria dizer que o Bruce Willis está morto desde o início do filme. Não. Caralho, a gente vai ficar com piadinha merda o podcast E inteiro. você tá dando spoiler do podcast, inclusive, falando isso. Tô dando spoiler. E aqui meu co-apresentador, André Panceira. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne, hoje com muitos spoilers, como vocês podem ver aqui, né? Então se preparem, porque hoje vai ser daqueles, viu? E este que apresentou todo mundo, o cara que me deu muitos spoilers na vida, mentira, foi só a salteadora mesmo, Carlos Vasquez, oi JT. Nada, eu te dei spoiler de que o Dick Grayson era o Robin no Reino da Manhã e tinha uma roupa misturada com a do Batman. É verdade, foi o que me convenceu, só né? que não. E já que a gente tá nessa vibe de spoiler, então eu já vou informar qual que vai ser o escopo do programa, né? Ou como vai terminar. A gente vai falar da Stephanie Brown desde sua origem até o momento em que ela deixou de ser salteadora para se tornar a Batgirl. Então esse vai ser o período. É um período bastante longo. Desde 92 até 2009. É bastante coisa, né? Bastante. Então vamos começar aqui em 92 ali, agosto de 92, eu fiz uma pauta, acho que eu nunca fiz uma pauta tão completa na minha vida, em Detective Comics 647, quando o Chuck Dixon criou a salteadora como um personagem descartável. Bud, você que é o cara aí, enciclopédia, me conta um pouco dessa história. Eu gosto dessa história porque ele pega um grande vilão do Batman que ninguém lembrava, o Mestre das Pistas, né? Ele era um vilão tão insignificante, tão cópia do Charada, que na história é a primeira vez que o Mestre das Pistas tem o nome real revelado, né? Arthur Brown, aí tem toda uma história. Ele não tinha nem nome, tanto que na história mostra que ele passou muitos anos em Blackgate, ele foi curado da psicose dele de deixar pistas e ficou, sei lá, 20 anos preso e saiu. E aí o Chuck Dixon cria todo o background do personagem, incluindo, né, que ele na prisão, quando ele chega, ele tá com amnésia, por isso ele nem tinha nome, ele tava como um João Ninguém em Blackgate. Verdade, né, eles falam isso, né, o Batman comenta que eles não sabiam a identidade secreta dele. Aí o Batman vai investigar, né, e ele descobre que no meio do caminho, enquanto ele estava sendo tratado, ele começou a ser visitado por uma mulher que é a mãe da Steph, né. E o Batman foi meio burro nessa história, porque, tipo, ele tem que investigar como o nome do Mestre das Pistas ficou no dia da saída, né, porque né, se ele já tem nome agora, tá morando no lugar, você não precisa ver as visitas pra ver isso, tem lá, né, o nome, mesmo que no começo não tinha, mas tudo bem. Mas aí o Dixon cria a spoiler justamente pra spoilear a vida do pai, né, ela tem raiva, que ela cresceu sem pai, ele também não tratava bem a mãe e tal, então ela tem muita raiva dele, e ele tá mesmo curado nessa história, né, depois a gente vê ele ter umas recaídas, mas ele não tá deixando pistas mesmo. Quem manda as pistas é a Steph. É uma história simples, bem bobinha, mas é legal a gente desligar o cérebro
cérebro e fingir que a gente não conhece o personagem, realmente você não sabe o que tá acontecendo, né? Você vê o Mestre das Pistas reunindo uma gangue, uma pessoa com um uniforme vigiando ele, vigiando o Batman, mandando as pistas pra polícia, e no fim que a gente descobre que é a Steph que criou a identidade de spoiler apenas pra se vingar do pai, né? Nessa primeira aparição ela não tava com um sonho de ser heroína, nada disso, ela só queria ferrar o pai, como todo adolescente. Vocês acham que ela foi criada já com o intuito de ser usada em Robin pelo Dixon, ou você acha que era pra ser uma personagem só pra aquela história? Eu acho que é só pra essa história pelo simples motivo que não tem nenhum clima dela com o Robin, ela parece ter nojo, raiva do Robin, ela não tem nada que indique alguma relação futura aí. Eu não vejo que ela parece ter nojo ou raiva do Robin. Nojo é exagero, mas ela parece ter raiva do Robin nessa história. Não acho. Mas ela podia surgir como antagonista também, né? Que depois a gente vai pensando, tipo, ela já com essa relação que ela tem com o Tim e tal. Mas também naquela época era tão... que a gente lembra desses personagens que se mantiveram, mas teve tanto personagem de one shot, né? Que é tipo o monstro da semana. Tipo, o que a gente tem pra esse mês? Coloca isso aí e depois nunca mais, né? E ela, felizmente, não foi por esse lado. Eu acho que a história desenvolve ela como Step o bastante pra mostrar que já tinha uma intenção de fazer ela ser uma personagem um pouco mais regular. Talvez não co-estrelando o título do Robin, que nem ela acabou se tornando depois, mas acho que já tinha a ideia de fazer ela ser uma personagem mais regular. Não foi à toa, né? Mas, ó, eu tenho aqui uma fonte direta, que foi a entrevista que a gente fez com o Chuck Dixon, onde a gente pergunta do Stephanie Brown, ele responde assim: Stephanie Brown foi uma grande surpresa, só planejei uma história com ela. Era originalmente um truque de roteiro, a filha rebelde do Mestre das Pistas. Mas os fãs gostaram dela e escreveram cartas, no tempo que se escreviam cartas, e eu a trouxe de volta mais e mais vezes. Ela se tornou minha personagem favorita entre as que criei pra DC. Que bom. Então... mas dá pra perceber isso, porque eu acho que dessa primeira aparição pra quando ela vai aparecer na revista do Robin, a personalidade dela muda totalmente. Ela evolui, né? No começo ela era bem simples. É bem o que o Dixon fala não é só de evoluir, porque com o tempo... Não, na segunda aparição ela já age totalmente diferente. Eu acho que ela parece mais solta na segunda aparição dela, mas eu acho que isso também é uma evolução da personagem. Eu acho que é uma evolução até do Dixon como roteirista, porque essa primeira história é bem ruinzinha. É qualquer coisa, uma historinha normal de mensal. É engraçado até a gente ver hoje, tipo, como as histórias de 92 já tem uma diferença, né? Tipo, era ok uma história que não fazia muito sentido algumas coisas, como uma adolescente tá pendurada de um prédio escrevendo gigante numa fachada de um prédio central de Gotham, e ninguém da cidade vê. Foda-se, tá ligado? Cara, que é mais do que o assalto final do Mestre das Pistas, que é tipo um Teleton, que ele quer roubar milhões de dólares, mas como se a doação é feita por telefone? Que dinheiro é aquele que ele tá roubando? Mas uma coisa que eu acho interessante nessa história é que no final ela tá prestes a matar o pai dela e o Batman impede ela. E isso é uma coisa que até acaba refletida quando ela teoricamente morre em jogos de guerra. Ela não mata o Máscara Negra porque ela fala que foi isso que o Batman ensinou a ela. Então acho que desse ponto, até ela não matar o Máscara Negra, é o ponto que vai definir qual vai ser a evolução dela durante a trajetória dela. E eu gosto muito de ver qual foi a primeira interação dela com o Tim, porque o Tim viu ela fugindo e achou que ela era da gangue do Mestre das Pistas, né? O Batman Robin é o primeiro que elas acham. E aí o Tim captura ela, tipo, joga ela no chão, e aí ela pega o tijolo e dá na cara do tijolo. E aí ele fica, tipo, olhando pra ela correndo e fica, uou, sabe? Tipo, eita, como começar um relacionamento. Uma história de amor linda. Mas eu acho que deu uma balada nele isso aí, viu? Né? Sim, deu. Traumatismo craniano, chama, sabe? Mas é isso, acho que a origem é bem simples, na verdade, né? Mas é interessante, porque usa a mitologia do Batman, não é uma coisa tirada da bunda, né? Tipo, é a filha de um vilão antigo. E o maior mérito também é que ela ser filha de um vilão antigo podia deixar ela ser uma personagem de uma nota só, né? Ela é filha de vilão, ela quer se vingar do pai, ou ela é rebelde contra o pai e tudo mais, mas ela foge completamente desse estereótipo, que seria o mais óbvio pra personagem de quadrinhos. Inclusive, quando usam isso é de um jeito legal sempre, não é uma coisa pra ficar repetindo o mote do personagem. Nunca é exagerado, é sempre bem espaçado, uma aparição dele e outra. Sim. Eu acho legal porque, assim, apesar de não ser nenhuma novidade esse tipo de enredo, eu acho que a construção que foi feita com ela, pelo menos, acho que pra nossa geração e pra quem acompanhou ela bastante, assim, eu acho que foi muito bem acertado, foi muito bem construído. Sim. Eu acho que isso que o Branca falou, acho que, tipo, é muito o que simboliza, né, o que foi na época, até o que a personagem representa um pouco hoje, né? Quando ela começa a aparecer no Robin, que eu falei
que ela tem a personalidade diferente, é bem por aí. Porque, de novo, o pai dela reunindo outra gangue, ela se envolve, só que dessa vez, ela não tá só pela vingança com o pai. Um, que ela tá pegando bem mais leve já, né? E dois, que ela tá empolgada em ser uma vigilante, em ser uma heroína. Ela começa a ter tesão em pôr o uniforme e agir. Não é só pelo pai dela. E muita gente fala, né, que o namorico com o Robin e tal, né, que acaba sendo o que as pessoas mais lembram. Mas nas primeiras histórias, não parece que ela tá afim do Robin, parece que ela só gosta de provocar ele. É mais ele que fica bobo nela, por causa do jeito que ela age, do que ela que demonstra um interesse real. Parece só que ela quer desequilibrar ele. Ele tá total na dela, dá pra ver que ele tá meio... Sim, sabe, assim, abalado, acho que abalado é a palavra. Eu acho que aos poucos ela vai criando isso, porque ela vai sempre que ele fala de alguma coisa eles se encontrarem pra combater o crime, ela fala que é um encontro, ela brinca com isso. Eu acho que ela tenta provocar ele exatamente porque ela quer atiçar um pouco ele, porque ela tem interesse nele. Não é só provocação pela provocação. Eles ficam num flertezinho, assim, tipo, meio de brincadeira, mas aos poucos você vai vendo que vai criando uma parada real aí. E é muito bem construído porque é bem gradual, assim. Quando você vai ver, é natural já. Eu acho que ela vai puxando a corda até onde vai, sabe, assim. Vamos ver até onde ele consegue ir aqui. Mas meio na brincadeira, sabe? Até uma hora que ela percebe que ela tá curtindo de verdade. Bem, com certeza. Bem natural, assim. E o papo deles era mó legal. Os dois sentados, assim, no topo de um prédio, conversando. Sim. Era bem natural, né? Eu acho legal isso. Essa mensal do Robin, que o Chuck Dixon escrevia, a gente tava até falando em off antes, ela inteira é muito boa, né? Ela tem um ritmo muito legal. E a Stephanie Brown acaba sendo uma das personagens ali, tipo, parte do elenco de apoio que mais se desenvolve durante a série. É que a grande sacada do título do Robin é que era uma época que a DC tava... Eu não vou falar que ela tava fazendo o método Marvel, porque senão todo mundo vai me chamar de Marvetinho, mas ela tava focando na vida pessoal dos personagens mais do que na parte do super. Que a DC a gente sabe que ela sempre focou mais na parte do super do que na parte do homem, da pessoa. E a mensal do Robin é exatamente o contrário. O grande interesse da mensal do Robin é ver ele como Dick Grayson, é ver o relacionamento dele com a Ari e com os amigos dele, é ver ele começando... Dick Grayson, o Tim Drake, ele começando a se interessar pela Step, não como Robin, quer dizer, também como Robin, mas principalmente como Tim Drake. Insane Doll. Space Doll. Atomic Doll. Who took the bomb? A gente tava falando antes, logo de cara, a gente tá na 5ª edição, já eles se beijam. Já de um jeito meio inconsequente do tipo, porque ele namorava, era um rapaz comprometido, e tá nem aí. Ele sai lá de uma armadilha, vê a Stephanie e lasca um beijo nela, assim, eles ficam meio, eita. E é isso, tipo, e não segue dali nada. É só um beijo aleatório. Fica aquele constrangimento. Exato. Não, mas não dá pra entender. Ele acaba de sair de um negócio que ele acha que ele vai morrer, ele encontra a Step, ele tá tão feliz e ele beija ela. Não é uma coisa tão romântica quanto empolgado por estar vivo e por ter sido salvo por ela. Cara, a gente já viu o Homem-Aranha beijando um policial porque ele voltou do mundo das guerras secretas. Qual o problema? Porque, tipo, algumas edições depois eles se beijam de novo e aí é o contrário, né? Aí o Tim tá fazendo uma respiração boca a boca nela pra ressuscitar ela e ela se aproveita e dá um beijão nele. 30 edições depois, algumas edições 30. depois. Algumas edições depois, 2 anos e meio depois. Foi mais de uma e algumas. Considerando que são aqui umas 2 décadas de história, né? Algumas edições depois. Nesse meio tempo, teve alguma coisa muito relevante? Não, né? Basicamente começa a afirmar essa parceria entre eles dois, a salteadora. Na verdade, tem uma confusão se a gente chama de salteadora, de spoiler, de Stephanie, porque... os dois. Né? A gente chamou por muito tempo de salteadora, né? Então. Pro ouvinte incauto aí que tá conhecendo o personagem agora, a salteadora, como a gente sempre chamou, ela em inglês é spoiler, e a Panini, faz já alguns anos, reverteu o nome pra spoiler. Foi desde 952 ou não? Sim, quando ela ressurge no Batman Robin Eternos, aí eles começam já a usar spoiler. Né? O que faz muito sentido, porque na época que ela surgiu, não se usava o termo spoiler como estraga prazeres, assim. Hoje em dia todo mundo usa a palavra spoiler, então e faz achar sentido. que é coisa de carro, né? Salteadora, que é um termo que é muito usado.
Mas é engraçado que eu acho que algum personagem, não sei, o arqueiro que falou alguma coisa, mas eu tinha apresentar ela, tipo, como spoiler, ele fala, porra, ótimo nome. Porque spoiler realmente é um nome divertido pra um super-herói. Agora, em português, salteadora, ótimo nome. Tipo, não. Salteadora... Se a Abril tivesse sido esperto, porque vocês realmente ficam saltitando pelos telhados de Gotham, né? Olha aí. Então, não, dá pra adaptar ali, mas, né? E o pior é que lembra nome de novela mexicana do SBT, né? Time dos Trapalhões. Podia os encaixar, Trapalhões né? e a Salteadora. Às 2h30 da tarde, salteadora. Às 3h30, café com aroma de mulher. E às 5, a pícara sonhadora, né? O prêmio Tá do completo, SBT. ó. Maria Stephanie. Marista. Mas salteadora não é de saltar, é tipo bandido, ladrão, alguma coisa assim. Sério? Salteador. Nossa, eu não faço ideia do que significa isso. Salteador é tipo um bandido. Por isso que não faz nenhum sentido. Nossa, não faz sentido nenhum. Salteador tem RPG. Tem uma classe ou alguma figura de RPG que é salteador, que é justamente isso, cara, que o assalto. Aqui, ó, e tal. pelo Google, salteador, aquele que salteia. Muito bom, muito obrigado, Google. Puta que pariu. Muito útil. Caralho. Não, mas é o cara que assalta na estrada. É isso que é salteador. Realmente, assaltante puta das nome estradas. merda. Não faz muito Que sentido. específico, Eu né? acho que foram pela sonoridade mesmo e foda-se, sabe? Seria uma tradução muito melhor pra vampira dos X-Men do que pra Nossa, Stephanie, né, cara? É verdade, Faz mais né? sentido, pelo menos, né? Mas o Carlos perguntou se tinha mais alguma coisa digna de nota nesse comecinho. Acho que é importante ressaltar que desde a primeira aparição, o Batman achava que ela não deveria agir, porque ela tem as motivações erradas. Ele sim. sempre vetou ela, mas o Tim nunca obedeceu, né? Como a gente disse no próprio programa do Tim, né? O Tim é aquele cara que ficava andando por aí com a caçadora, com a spoiler, com a mulher gato. Ele nunca obedecia o Batman nesse esquema. Sim, era bem Ele isso. era bem dependente. Não, é legal isso, que ele tem essa parada meio rebelde, meio de tipo, ó, eu sei que eu tenho um compromisso aqui, mas se eu der umas escapadinhas de vez em quando, não acontece nada. Tanto É que ele quanto... não vai fazer mal. Tanto com ele agindo com gente que o Batman desaprova, quanto ele está aí beijando outras meninas que ele namora também, né? É um danado mesmo. O Tim, ele dava as fugidas dele, só que em campo ele era completamente obediente ao Batman. Muito mais do Sim. que o Dick era, muito mais do que o Jason vale. É jamais verdade. foi. Não, ele era bem obediente, ele era bem correto, assim. Acho que até por isso que o Batman dava mais liberdades pra ele nesse sentido. Sim. Ele era independente, não desobediente. É diferente. E é tipo, a parada salteadora, você vê que assim, o Batman desaprova, mas ele também não fica depois punindo o Robin por ficar andando com a salteadora, ele sabe, que tipo, tem umas histórias que mostram que ele sabe, ele só não aprova muito. A salteadora, ela vira basicamente o Robin do Robin, né? Sim. Sim, total isso. Que Mas situação, né? eu acho que a gente tá falando muito da salteadora pautando pelo relacionamento com o Tim, mas nesses primeiros números é legal porque o crescimento dela como heroína é uma coisa muito lenta. Ela aprende aos poucos, ela erra pra caralho. Sim. Eu sempre achei legal porque é o que aconteceria com alguém, entre aspas, de verdade, né? Eu É acho que evolução, né? a gente tá tão acostumado a ver, tipo, o herói, sei lá, ganhar poderes ou aparecer como herói e já tá como se fosse profissional, quase. E ela foi muito organicamente, muito lentamente, e até na época da morte dela, ela ainda errava pra caralho. Ela nunca foi uma heroína perfeita. Ela nunca teve o treinamento perfeito. A morte dela é por conta de um erro mesmo, né? Se for parar pra pensar. Tem um papo dela com o Tim, que o Tim fala pra ela sobre a filosofia dele de não deixar alguém morrer, de não deixar o vilão morrer, quando ela quer, tipo, convencer ele a deixar morrer. E eles têm, tipo, uns 2 ou 3 papos sobre isso, até ela realmente se convencer disso. Sim. Então eu acho isso interessante, eu acho que isso aproxima ela dos leitores como uma pessoa mais normal, como uma pessoa, tipo, como a gente, até mais do que o Tim Drake. Eu tenho uma história que eu acho que entra bem nisso, dela aprendendo a ser heroína e saber o papel dela de como alguém que não é aprovada pelo Batman, que é aquela história durante o terremoto dela e da caçadora no shopping. Ah, verdade. Sim, é chegar nisso agora. Porque isso aproxima ela da caçadora, que é a outra outcast de Gotham, né? E tem aquele negócio que a spoiler acaba deixando o pai fugir, né? Pra salvar as pessoas. Ela fica na dúvida se ela pega o pai e salva as pessoas, e no fim ela salva todo mundo e deixa o pai fugir. Mas a caçadora, ao mesmo tempo, fala, nossa, mas você tem algo pessoal com ele, né? Tem uma raiva dele, né? Ela acaba contando, né, que é o pai dela. E aí, no fim das contas, o que acontece é que a salteadora salva o mestre das pistas, tipo, joga ele num escorregador ali, maluco, pro andar de baixo, sem
a caçadora vê. E a caçadora tá com um olhar assassino, que poucas histórias eu vi a caçadora tão querendo matar alguém quanto naquela. E é o mestre das pistas aliado ao caça-ratos, bom lembrar. Sim, só os vilões de top de linha. Né? E mais uns que são menores ainda, não vale a pena, nem lembro o nome deles. E Tipo tem uma história Coringa. antes ali no Robin 44, que ela é sequestrada por aquele cara que era coadjuvante, que era um cara que ele queria imitar o mestre das pistas e queria deixar pistas também. Eu não lembro o nome dele em português. Ele falava assim, o mestre dos gordinho, mistérios. Né? Era um O gordinho. que o codinome que ele queria usar era o Enganador. O Enganador, aí ele fica, o Enganador, o mestre dos mistérios, que eles ficam Nossa rindo Senhora. dele, mas aí aqui ele meio que tentando mostrar que ele é fodão, sim, e aí ele sequestra a salteadora e o Robin e tal, e aí no final, aí é um passo importante até pra relação deles, porque aí quando eles se salvam, no fim das contas o Tim se salva primeiro, depois resgata a salteadora, aí sim eles se beijam, tipo, mutuamente, um beijão mesmo, assim, não é mais só, tipo, roubou um beijo, não sei o que, não, aí Foi consensual. foi beijão, não foi só uma coisinha besta, sabe? Nessa história com a caçadora, aparece o namorado dela, que é o pai do filho dela, né? Sim. Que daí ela Sim. cita depois que fugiu depois do terremoto e que ela encontra muitos números depois e dá um chute no saco dele. Então, nossa, é Uau. muito tempo depois. É muito doido, né? Porque ele aparece ali, tipo, nunca tinha falado sobre ela ter um namorado. Ele aparece nessa história X, só pra eles meio que terminarem, porque quando tá tendo terremoto em Gotham, a salteadora decide ficar pra ajudar e ele fica, tipo, que ficar pra ajudar o quê? Vocês são otários, não sei o quê. E aí ele vai embora. E aí você vê que ela meio que fala assim, foda-se esse cara, tá ligado? E a caçadora também dá, mas tipo, esses caras tudo idiota e tal. Então, mas certeza que o Dixon já tava planejando a gravidez dela em Robin. Sim. E ele tinha que justificar algum relacionamento dela durante esse período pra dar consequência na gravidez, né? Sim, Ah, até porque foi sim. muito pouco depois. E outra, né? Tem gente que eu lembro de ver em fórum falando que era forçado e tal. Mas a gente não via a vida dela, né? Sem o Robin. A gente só via ela do lado do Tim e às vezes ela conversando com a mãe. A gente não Sim. via ela na escola, as Sim. amigas dela. Se a gente acompanhasse um título solo dela durante essa época, a gente não saberia que o Robin namora uma garota chamada Ari. Sim, exatamente. A gente mal sabia, acompanhando de tão merda que era esse relacionamento. Às vezes eu tô na dúvida se o Tim sabia. Não, é tipo, agora estamos bem, eu e a Ari estamos bem. Aí, de repente, por 15 edições, esquecem da Ari. E aí volta a falar, nossa, eu e a Ari não estamos muito bem, a gente mal está se vendo e tal. Não, mas 15 edições é 2 dias nos quadrinhos, né? Mas Eles assim, citavam quando ele comia alguma comida russa, né? Mas, nossa, o tio da área faz isso muito é melhor. tipo né? isso. Pô, Meu Deus. É, o primeiro momento que eles mostram a vida pessoal dela, fora ela, a mãe e o pai, é esse Esse da cara caçadora. babaca aí. Ah. E aí, logo depois disso, de novo, eles se beijam. E é aí que o Robin finalmente termina com a Ari, porque, pelo amor de Deus. É, E aí eles começam a namorar oficialmente, o Robin e a Stephanie, né? É aí que o Robin vai terminar com a Ari, mas a Ari termina com o Robin primeiro e ele fica chateado. Ele fica chateado. Ele chega assim, então, quero conversar com você. Não, eu quero conversar primeiro. Eu acho que a gente devia terminar. Aí ele, tá bom. E ele fica tipo, gente, era o que eu queria, mas por que eu tô me sentindo Pois tão eu não bom? acho. Só porque eu queria falar primeiro, né? Tem uma parada nessas histórias, logo depois do terremoto, do Robin, que eu acho muito bizarro, que tipo, todas as histórias do Batman dessa época mostra Gotham toda destruída, a galera vivendo nos escombros e tal. O Robin, a casa dele tá de boa, todo mundo com luz elétrica, vai pra escola, tudo de boa, assim. É porque eu peguei aquele Atlas de Gotham. A mansão Wayne normalmente é mostrada como uma ilha à parte de Gotham. Sim, mas foi o epicentro do terremoto, tanto que a mansão cai Então, dentro. mas não atingiu a porra da casa dos Drake, que era lá perto. E aquele bairro todo da escola não é na cidade de Gotham. É nessa ilha. Eu acho que a justificativa é essa. É meio bizarro, porque assim, a casa dos Drake é vizinha de muro com a do Bruce Wayne. Tem umas histórias que mostram que o Tim não tá podendo sair, que o pai deixou de castigo e tal. E o Bruce, tipo, aparece como se ele estivesse jogando golfe no quintal e a bola voasse no quintal dos Drake, assim. Eu nunca verdade. entendi de onde surgiu essa casa, de repente, né? Mas É do lado, tanto que tem o túnel pra Batcaverna. Foram construindo, né? O Bruce não notou, né? Tipo, caralho, surgiu uma casa aí do nada, eu moro isolado do resto da É porque é cidade. tão grande, né, que não dá pra ouvir. Não, mas só, eu entendo que são aqueles terrenos gigantes, assim, a mansão dele é uma montanha inteira e mais um pedação. Eu considero que seja o mínimo isso, né? Estamos falando de Bruce Wayne, então... Uhum. Eu considero que o Bruce só foi lá pra ver o Tim, porque o Tim tava de castigo nessa época, né? Sim. Eu considero só que o Bruce apareceu lá fingindo que tava jogando golfe pra poder falar com o Tim sem levantar muita suspeita. Mas, tipo, ele tava jogando golfe na rua, aleatoriamente? Ou tinha um campo de golfe do lado? Quem nunca? Você nunca fez isso? Pode ser. Eu não tinha Nunca entendido. falha. Eu tinha entendido. A falha Eu tinha tá em entendido você. como sendo casa, tipo, muro com muro, assim, as moitinhas com a do Bruce. Mas pode ser, faz As mais sentido, na moitinhas. verdade.
Mas enfim, o ponto aqui é que logo depois deles namorarem, tipo, eles começam a namorar, na edição seguinte a Stephanie descobre que tá grávida. É a história seguinte. Mas calma, um ponto importante é que eles começam a namorar com a Steph aceitando que ela não vai saber nada da vida pessoal do Tim. O que é verdade. muito bizarro. Ela vai namorar o Robin. Ponto. E Saudável, ele, né? tipo, antes dele terminar com a Ariana, na verdade, o grande lance era que ele não podia terminar com a Ariana pra ficar com a Steph, porque ele não podia namorar com a Steph, afinal, ele não podia falar a identidade. No momento que ela fala pra ele que por ela tudo bem, ele vai lá correndo terminar com a Ariana, né? É muito doido. Que conveniente, não é mesmo? Não, mas no começo da edição mostra ele passando toda uma noite com a Ariana, como se fosse tipo um casal bonito e tudo mais. Daí ele Sim. encontra a Steph e ele percebe que ele se sente muito mais à vontade falando com a Steph, que ele se sente muito à vontade sendo o Sim. Robin com a Steph do que sendo o Tim com a Ariana. Então acho que esse é o ponto de virada, na verdade. É bem legal, porque é o que a gente tá falando, a relação dele com a Steph é muito natural. Então, tipo, eu não sei nem se o Chuck Dixon, desde o começo, pensou nisso, porque tem um momento que é tipo, cara, o que o Tim tá fazendo com a Ariana e por que ele não fica com a Steph, sendo que claramente tem uma química aí? Tipo, eu acho que sabe aquela coisa de personagem que se desenvolve de um jeito inesperado? Sim. Eu acho que o Chuck Dixon não esperava isso. O principal é a gente lembrar que são personagens de 15 anos, com toda a Sim. confusão amorosa que se a gente com 35, não vou continuar falando isso, se a gente com essa idade já sente tanta confusão, cara, um adolescente de 15 anos que tem uma vida dupla Sim. e tudo mais, a confusão dele é muito maior. E o Dixon consegue passar essa questão adolescente nas histórias de um jeito muito legal. E outra, é uma oportunidade, entre aspas, dele deixar de ter um relacionamento, entre aspas, normal, né? Pra ter um relacionamento, tipo, com uma aventura também, sabe? Sim. Porque você é um vigilante, você vai estar com outra vigilante. Então, a pessoa vai entender esses problemas. Não vai ter o lance de, tipo, putz, eu não vou poder ver a menina porque eu fiquei a noite inteira batendo em bandido com o Batman, saca? Então, Sim. eu acho que teve essa parte do desejo dele de ter esse gostinho, sabe? Sim, fazia mais parte da vida dele, né? Eu acho que ele tinha mais É, vontade de dividir com alguém a vida dele como Robin do que a vida dele como Tim. Sim, exatamente. Ele Sim. tava. A vida dele como Tim tava cada vez mais abandonada, né? O foco dele na cabeça tava muito mais voltado pra vida de Robin. É que eu acho que a vida dele como Tim também era o pai que impedia ele de fazer exatamente o que ele queria. O pai que queria acordar pra pescar às 5 da manhã. Filho da puta. Era a escola dele, que era uma coisa meio violenta também, com as gangues, com o colega Nossa, dele morria sendo gente morto. toda hora nessa porra. Nossa, velho. Acho que a vida dele como Robin era quase um respiro Sim. no meio da vida pessoal dele. Ele ficava mais leve, né? Então faz sentido ele querer um relacionamento como Robin e não como Tim. Isso Sim. que ele até tinha uma vida na escola, tá? Tinha os amigos dele, o Ives e tal. Enfim, isso. A gente já teve um programa sobre o Tim, a gente já falou disso. Na verdade, a gente falou bem pouco disso lá. Mas a gente já falou já da vida do Tim. Hoje é dia da Stephanie Brown. É que nesse começo é impossível falar da Steph sem falar do Tim. Na verdade, até o fim do programa de hoje, que a gente não vai entrar na parte que ela começa a ter o caminho próprio, a gente para. Ela tá bem envolvida com o Tim o tempo todo, assim. Ela é muito coadjuvante do Tim, né? Mas no meio ela vai se relacionando com a Batgirl, com a Canário, Sim, com o Batman, com o Alfred. Vamos seguir então, falando aqui um pouco sobre a parada dela ter engravidado, né? Porque isso eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida dela, por mais que hoje em dia ninguém mais cite. Foi um momento bem importante e é bem, bem interessante o jeito que a história aborda, né? Porque tem muita discussão com a mãe, com o Tim, tal, sobre o que fazer, se ela vai ter o filho, se não vai ter, tal. E ela, no fim das contas, bem rapidamente decide que ela vai ter o filho, mas vai dar em adoção, né? E aí tanto a mãe dela quanto o Tim apoiam, né? Sim, Primeiro ela decide que ela vai dar pra adoção, daí depois ela fala que ela quer ficar com o filho, sim. e dela ela decide definitivamente quando ela dá a luz. Sim, ela tem até uma discussão com o Tim logo antes, assim, tipo, não dá pra saber se é na noite antes, mas é pouco antes do parto. Ela tem essa discussão com o Tim porque ela mudou de ideia e tá pensando em ficar com o filho. E aí o Tim volta a falar sobre as conversas que elas tiveram antes e tal, e ela fala, não, vou dar em adoção. Sim. E nessa época eu acho importante pra aproximar a relação deles também, né? Porque a gente fala deles só como spoiler e Robin. Só que aí ela precisava de companhia, às vezes, que a mãe era enfermeira, não podia estar indo com ela nos exames e tal. E o Tim vai com o disfarce dele de Alvin Draper, né? É a Sim. primeira vez que eles estão tendo uma aproximação sem uniforme. Sim, e é foda porque toda essa parte, o final da gravidez e o parto, era a época que ele tava em Keystone City, lá com o pai dele e tal, e aí ele tem que ir pra Gotham, que depois isso acaba gerando todo aquele arco que a gente citou lá no podcast da Terra de Ninguém, que é o pai dele desesperado que o filho desapareceu. Sim. E tal. E ele vai pra Gotham principalmente por causa da Steph. E eu acho que é aí que tem a primeira edição de Robin que é focado nela, né? Que é o
parto. Sim. Sim. É 100% focado nela a edição, e acho que é a primeira edição de Robin que faz isso. Eu queria lembrar, é uma menina, né, que ela tem? Ou é um menino? Eu não lembro. Eu não lembro se eles eu não falam. lembro. Porque na eles não, verdade. ela não chega nem a batizar, né? Ela dá Não, pra... ela não chega nem a ver o bebê. Quando ela tipo, tem o filho e não dão pra ela abraçar nem nada, ela fala que ela não quer ver. Que ela não quer criar nenhum vínculo, assim. A minha maior tristeza nessa história é ser certeza absoluta que vai dar... Pode demorar anos, mas uma hora essa criança volta vilã. É verdade. Ou com um Era isso que eu demônio, ia né? perguntar, se Uma isso ainda merda assim. vale cronologicamente ou coisa Ah, assim. ninguém citou, Teoricamente, né? agora tudo vale, né? Então... Se algum Vale roteirista decidir usar, vale. Se ninguém usar, talvez não vale. Se o Em algum Morrison momento voltar alguém pro puxa título do isso. Batman, né, ele puxa daqui a 20 anos. Vai fazer a filha da demônia. É, Tem uma história que ela sonha, né, com a filha nascendo, e aí o mestre das pistas quer levar ela pro mundo do crime, aí começa a aparecer todo mundo de Gotham pra lutar contra o mestre das pistas que tá sequestrando o bebê e tal, e aí ela verdade, acorda tinha esquecido desesperada. Não, mas assim. então, essa que é a história durante o parto dela, que é 100% Sim. focado nela. É isso mesmo. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui uns 20 anos a gente vai ver uma vilã nova que assalta pessoas na estrada. É salteadora mesmo. Ai, caralho. Eu acho que eles não falam, porque mesmo na história do parto, eles sempre falam The Baby, até pra não falar se é ela ou ele, eles sempre falam The Baby, blá, 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 blá. Mas hoje, eu tava relendo os Jogos de Guerra pra gravar, tem uma parte que eu tenho a impressão que a Leslie tenta descobrir, porque ela tá vendo os arquivos de adoção de Gotham, quando tá todo mundo começando a ficar preocupado com a Steph. Não sei, eu lembro que nos Jogos de Guerra, a Steph pede pro Bruce tomar conta do bebê, Sim, isso e sim, ele no promete final. que o bebê nunca vai precisar de nada, se depender dele. Não A gente lembro abre dessa uma creche, né? Essa, a Helena lá que a Celina deu pra adoção. Ah, é. Pedir pro Bruce tomar conta do seu filho é a coisa mais estúpida que você pode fazer, né? Sim. Mas é isso, na verdade, tipo, ela tem o filho e eles ficam um tempo tratando essa parada, tipo, do trauma, né? Do que foi isso pra ela, obviamente. Ela fica aposentada, né, nesse período. É, né? ela fica um tempinho, mas bem pouquinho, assim. Ela basicamente superar acho que até a parte física da gravidez, né? Que, pô, E ela fica mexe meio muito. deprê também, né? Fica. Fora que a cidade ainda tava se recuperando do terremoto, né? Tudo ao mesmo tempo nessa desgraça também. Né? Sim. É tipo o Brasil, né? Não, e aí, Só que melhor. E aí numa história que tá tipo... Aquela típica história do Tim. Assim, por um bom tempo a revista do Tim fica dividida, assim. Tem as histórias da salteadora e as histórias do Tim sem se conectar uma com a outra e fica tratando em paralelo, assim. E aí tem uma história que enquanto o Tim tá lá enfrentando caça-ratos numa história X... De novo? Mostra que a mãe da salteadora tava separando as roupas de grávida pra doar. E aí ela acha o uniforme da salteadora. E aí ela fica desesperada, né? Que ela fica tipo, meu Deus, minha filha também tá entrando pro mundo do crime, que nem Será o que ela tá meu roubando pai. gente na estrada? Meu Deus! Não, aí ela explica pra mãe dela e a mãe dela adora a história toda. Tipo, ela fala assim, meu Deus, quer dizer que seu pai foi preso por você e tal. Começa a adorar a história. Mas, fala pra ela parar de ser salteadora. Acho que ela conta Meu naquela óbvio, né? vez que ela ficou batendo no pai, né? Na cadeia. Ela fala, nossa, você bateu nele. É muito bom. Tipo, nesse mundo é tão fácil falar, é só uma fantasia de Halloween, mãe. Tipo, saca? Apesar que o Halloween em Gotham também é um assunto perigoso. É verdade. Ele é muito longo, né? Ah, não. Baile é a fantasia da escola. A baila Sei lá. fantasia, a mariposa assassina pode O atacar. primeiro encontro dela com o Tim é eles fantasiados isso numa sessão de ficção Cinema. científica no cinema, porque ninguém vai saber que é fantasia, aquilo. Era só Sim, ela que até falar isso pra perguntam, mãe. né? Perguntam pra ele, tipo, o cara vestido de alien, fala do que é, de que filme que é isso? Ele fala, não, a gente inventou. Ah, que legal, entra Do aí. filme E aí- Batman vs Predador. Não, então, atrás deles, porque eles estão vendo um filme de ficção científica, e no crossover do Batman com o Predador 3, o Tim vai com os amigos no filme de ficção científica também. E aí ele fala pra Steph, nossa, muito se bom. você soubesse o que aconteceu na última vez que eu fui ver ficção científica no cinema, você nem ia acreditar. E atrás dele tá um cara vestido de predador comendo pipoca. Assim. Ele devia bater no cara, né? Assustado. Esse grande Isso ia vilão ser do mal. muito bom, cara. Ah, não! Meu trapalhões, né? Aí a Stephanie basicamente fala pra mãe que abandonou essa vida, mas ela continua saindo escondida e pronto, sabe? É que ela vai aos Né, poucos, né? Ela fácil. vai voltando bem aos poucos, gradual. Sim. Aliás, até ela começar a ser aceita pelo Batman, é sempre assim, né? Ela não fica uma heroína full time, né? É só Não. quando ela
ela começa a ser mais aceita por todo mundo de Gotham, né? Que a gente tem que lembrar Sim. que nessa época Gotham tinha 78 vigilantes. É verdade. Era a época do Bat Squad. Ela não fazia patrulha, né? Ela ia pra missões específicas. Alguma coisa que ela viu na TV, alguma coisa que foi sim. próxima a ela e tal, ela agia, mas ela não saía procurando mesmo encrenca, né? Engraçado. Quando ela saía, porque ela tava fazendo a patrulha com o Tim. Quando ela tava com o Robin só. Tem um especial de 80 páginas do Robin, que é 80 páginas. Como que é o nome da edição? É Robin 80 páginas gigante. É isso. Esses nomes americanos. Tem o treinamento pro casamento de Jack Drake com a Dana. Ensaio, não é treinamento. Ensaio, Nossa, isso. que Treinamento. O ensaio do Que casamento. casamento intenso, né? O adestramento da noiva. E aí lá no meio da parada aparece uma tal de Ravenna, que é uma feiticeira que era uma antiga inimiga da Sociedade da Justiça. Olha aí. E aí a Stephanie conhece a Canário Negro, se oferece pra ser aprendiz dela, e aí, aliás, é ao contrário, na verdade, primeiro ela conhece a Canário Negro e coincide que tá tendo o ensaio do casamento ao mesmo tempo, e aí quando ela tá conversando com a Canário Negro e com o Pantera, eles veem uma foto no jornal sobre o casamento do Jack Drake, e aí tá o Jack e a Dana tá usando um colar com uma joia, que é onde tá aprisionada a Ravenna, antiga vilã da sociedade. Que o Jack deu pra ela porque aparentemente ele é arqueólogo também. Isso, ele é arqueólogo amador, né? Tem algumas histórias que exploram isso. Por que não tem uma história dele com o Adam Strange, o Gavião Negro e o Metamorfos, o clube de arqueólogos? Porque só você vai lembrar disso. Mas tem já com o Pantera e com a Canário Negro. Tá bom já, né? Tá ótimo. Não precisa. Só porque é arqueólogo, não precisa encontrar com todos os outros arqueólogos. Todos os isso é arqueólogos verdade. se conhecem, na verdade. Tá na regra. Quando você se forma, tá lá. É porque tá no catálogo. Mas aí aquelas coincidências, né? Porque aí no meio do ensaio do casamento, a Dana é tomada pelo espírito da Ravenna, vira uma vilã louca, libera todos os animais do zoológico e começam a matar gente por todo lugar e destruir tudo. Acaba com o porra do ensaio do casamento, né? E aí eles juntos, né? Tipo, na verdade a Stephanie dá um soco na cara dela e nocauteia ela e eles conseguem tirar o amuleto e resolver a situação toda. Essa história é uma bagunça, mas eu achei ela bem divertida de E ler. aí, no fim das contas, a Dana acaba casando com o olho roxo por causa do soco que a Stephanie deu nela. E aí fica meio tipo, mas onde será que o espírito da Ravenna foi? E dá close no esquilo, que tá num galho, assim, o esquilo indo embora. Tipo, será que o esquilo ficou com o espírito? E ninguém nunca mais falou disso. Eu até pesquisei essa vilã no Comic Vine pra ver se era uma vilã antiga mesmo e tal. Não, é uma vilã que apareceu só nessa história. Enfim. Vai ter um crossover com a garota esquilo pra alguém. Então, eu não sei porque a Sociedade de Justiça ali, depois do Jones, eles resgataram muito o vilão esquecido do Tim Drake. Eu achei que podiam ter resgatado isso aí, mas não. Ou então ela vai reencarnar na filha da salteadora pra saltar caras Na estrada. Na estrada. Usando animais com os poderes psíquicos. É isso aí, ó. com Com certeza. um monte de esquilo. Vai ser tipo a caça-rato, só que caça esquilo. E aí, depois, aquela fase que o Tim vai pra aquele colégio interno, lembra? Que tipo, ele vai pro... Brentwood. Nossa! E aí nessa época a Steph acaba ficando meio afastada, né, por causa dessa treta toda. E além disso, o Tim ainda fica meio afim de uma menina que chama Star, que é uma skatista de gangue lá, que tem umas Chega a estrelas. beijar ela ou não? Cara, eu não lembro, cara. É muito, Não lembro é agora. muito Chega, confuso. Eu acho que chega e é, tipo, muito estranho, porque ele, teoricamente, tá todo apaixonado pela Steph, eles estão namorando sério e tal, e é muito esquisito essa fase toda, assim. O Tim começa a dar dessas direto, assim, sabe? É um traíra. Então, e aí bem nessa é quando aparece o ex dela, nessa história só que volta a aparecer o ex dela pela primeira vez, que é quando, tipo, ela tá puta com o Tim, e aí aparece o Jim lá na casa dela e fala assim, e aí, tudo bom? Fiquei sabendo que você teve um filho. E aí? É bem assim, né? ela aparece no quintal, assim. E aí ela tá, tipo, sei lá, lavando o quintal. E aí ela fala pra ele, tipo, não, mas eu dei ele em adoção. Então era meu? Bom, pelo menos agora não tem nada atrapalhando a gente de continuar junto e tal. Meu e aí Deus ela do começa a céu. espancar ele, assim. Eu espancaria ele, né? Tipo, cara, Porra, não podia entrar na se página. Arrombado. Ela devia ter chamado a vizinhança toda pra espancar este filho da puta. Aquela cena, né, do apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Que o pessoal dando tapa na mulher que tá gritando. É muito bom que bem nessa cena aparece a mãe da Steph saindo, tipo, vendo a cena toda, falando assim, meu Deus, Steph, o que tá acontecendo? E aí ela fica preocupada, assim, Steph, cuidado, ele tá levantando de novo. Aí ela volta a espancar ele e tal, e aí ela fica toda feliz torcendo pela filha, sabe? Eu adoro a mãe dela. Ele está levantando! Tipo isso.
É muito boa essa parte. E essa cena é a cena na qual falam que a mãe da Steph é transmorfa, né? Porque ela era toda magrinha, até esse momento ela era toda magrinha e tal. E nessa história, ela aparece em cada quadro de um jeito. Às vezes ela aparece gordinha, às vezes ela aparece magrinha. Toda a fase do Tim nesse colégio interno, a mãe da Steph tá, tipo, mais obesa, digamos assim. Sim, e daí mais depois ela rechonchudinha. volta a ficar magra de novo. E mais velha também, né? Aliás, uma coisa que a gente não comentou é o vício da mãe da Steph, né? Sim. Em pílulas, em remédios. Sim, Isso então, é só lá no início, não é? É, então, eu interpreto assim, eu lendo agora, porque eu lembro que eu sempre achei esquisito como a mãe da Steph cada vez aparece de um jeito. Nessa aqui, dá pra ver um arco da mãe dela se aproximando da Steph, principalmente na parte da gravidez. A mãe dela começa a ficar um pouco mais responsável. Não fala se ela largou o vício ou não, mas você vê que ela tá se cuidando, não tá fumando toda hora, não tá o tempo todo largada, falando merda, sabe? Não, antes da gravidez, a Steph já comenta com o Tim que a mãe dela largou o vício. É, então, você vai vendo que ela tá se cuidando mais. E aí, o que eu interpretei? Porque a mãe fica um tempão sem aparecer, e aí ela parece mais gordinha. Eu interpretei que, tipo, ela mudou, ela cortou o cabelo e ela deu uma engordadinha depois de largar o vício. E tá lá, só que ela tá mais completa, tipo, como indivíduo. Ela não é mais uma pessoa... Sei lá, ela tá mais saudável, por assim A dizer. personalidade dela não é o vício também, que isso é o mal de personagem viciado, né? Não Exato. desenvolve a personalidade. Então, desenvolve uma personalidade nela. Ela para de ser uma pessoa que vive em torno do vício dela. E aí você vê ela uma mãe mais preocupada e tal. E aí ela fica mais gordinha. Tanto que depois tem mais uns desenvolvimentos com a mãe dela que são bem interessantes. Mas desde a gravidez dela, já mostra a mãe dela... Acho que até coincide com o momento que ela se cura do vício. Sim. Logo depois tem a gravidez da Steph e você já percebe a mãe dela mais próxima da Steph, mais preocupada. Sim. Até quando o Alvin vai na casa da Steph, ela fica desconfiada do Alvin pra saber se ela pode influenciar pra filha. Fica ouvindo umas conversas, né? Fica ouvindo, Ela vai, quem é esse Alvin que você nunca falou dele, né? É. A mãe dela já tinha criado uma personalidade de mãe antes, já tinha acabado com o vício. Aqui a mudança é só... Acho que é, sei lá, desenhista que não se tocou que a mãe já existia antes. Fez isso e depois ela volta a ser magra de novo. Então, mas ela volta a ser magra muito depois. Tipo, até cabe. Ela volta a ser magra só quando a Steph volta da morte. Não é como se isso pudesse acontecer na vida real, né, gente? Não. Ela volta a ser magra bem antes da Steph morrer. Ah, é? Não lembro disso. Tá. Tanto que depois que a Steph volta da morte, ela aparece uma vez só quando a Steph conta pra ela. Perderam uma chance grande de fazer ela se relacionar com os outros personagens e podiam pôr ela trabalhando na clínica da Leslie, né? Podiam. Ela é enfermeira mal paga, né? Eles tratam dessa parada. Seria interessante. Nunca abordaram isso, né? É que sim, ela era bem, tipo, personagem bem de apoio da personagem de apoio, saca? Então acabou ficando bem esquecida, coitada. A mãe dela não aparece magra quando o mestre das pistas sai da prisão. Não, ela tá gordinha ainda. Nessa fase. Quando ela vai com charada na casa dele. O tempo dedicado ao peso da mãe da Stephanie nesse podcast. Então. Pode gastar 10 minutos, cara. A gente vai deixar o link aqui do regime que ela fez, pra vocês seguirem. E mais importante, é bom que a gente tá falando do regime como coisa mais importante, a gente pode deixar aqui também qual foi o procedimento que ela fez pra largar o vício, que eu acho que é... Mas vamos lá. Depois disso, quando ela começa a ficar toda ciumenta dessa Star e tal, ela acaba se enchendo o saco e ela termina o namoro com o Tim pelo telefone, saca? Tipo, pelo telefone, verdade. Esse período eu acho bosta, colocar ela como a pessoa ciumenta que fica perseguindo a garota que ela acha que tá pegando o namorado dela, ela fica... tem momentos divertidos, tipo ela no hospital e tudo mais, só que eu acho que ela fica reduzida a namorada ciumenta. Então, eu acho isso, depois tem uma parte que eu acho isso, mas aí eu acho que o Tim tava cagando tanto pra ela, que eu acho que ela simplesmente descarregou nisso, porque assim, o Tim tava, foda-se, não tava nem falando com ela, nesse período todo da escola do colégio, assim, então eu acho que ela só começa a ficar noiada, fala assim, ele não tá mais falando comigo, ele tá com essa menina pra lá e pra cá, aí ela cansa de que, tipo, ele não tá nem aí pra ela e não conta o que tá acontecendo, e aí ela termina com ele. Acho válido, assim. Mas o foda é que depois ela continua nessa noia, começa a ir atrás da Star no hospital, quando ela tá internada, se fantasia de enfermeira. Aí ela vê um tal de Tito que vai visitar ela, uma passagem que eu acho bizarra, que vai um cara visitar a Star no hospital. Aí ela começa a falar assim, então esse Tito que é o Robin, ele sem fantasia é assim. E começa a ir atrás dele, tipo, nada, o Tito era o irmão dela, não tem nada a ver com o Tim, sabe? É outro cara. E aí nessas todas, tipo, aí a mãe dela vê ela no hospital fantasiada, fica puta, fala, que merda é essa de você tá aqui fantasiada? Aí ela conta tudo e conta que ela namora com o Robin,
tal. E aí a mãe fica tipo, ué, mas como que você namora o Robin se o Robin que prendeu seu pai deve ter mais de 20 anos agora? Aí ela explica que tem vários Robins e tal. Essa porra toda aí. Você tá saindo com um homem mais velho, minha filha? Né? E aí tem uma parada que é muito bizarra, que é um arco que o Tim Drake vai embora com o Lagoon Boy. Como que chama o Lagoon Boy em português? Eu nunca vi ele em português. Acho que ele nunca foi traduzido, né? O Lagoon Boy da Justiça Jovem. Lacustre. Lacustre. Nossa Nossa, senhora. Boy, então, né? Então, nessa história aí, o Lacustre. E a gente reclamando de salteadora. Meu Deus. E aí o Tim vai embora por 36 horas, porque ele tipo fica preso numa caverna submersa. Uma treta lá desse cara do Lacustre. E A gente nem se tocou que ele tá no desenho e lá tem a tradução oficial, né? É Lacustre o desenho animado também? É pelo que eu tô vendo aqui, é. Faz Menino sentido. do Lago, pronto. É. O Então, Lagoeiro. essa história é meio bizarra, porque, tipo, quando o Tim desaparece, o Batman vai atrás da Stephanie Brown, pedindo ajuda, porque o Tim tá desaparecido. E tem que lembrar que o Batman tava brigado com o Alfred nessa Sim, época. o Alfred tava morando junto Tava com o Tim cuidando no colégio do interno. Tim, lá. Mas eles não É. estavam brigados. O Alfred só foi lá. Não, eles estavam brigados. O Bruce que mandou ele ir. O Bruce manda ele ir, mas nessa época das 36 horas, eles brigam depois do Officer Down. Daí o Alfred se afasta do Bruce, e por isso que o Bruce não sabe onde tá o Tim, porque ele não tem como falar com o Alfred também. Ah, Então, mas é meio bizarro porque isso é antes do Officer Down. então. É muito maluco porque, assim, tipo, tem a história que o Tim desaparece por 36 horas, e aí você entende que é nesse momento que o Batman vai atrás da Steph, e é a partir daí que o Batman começa a criar uma conexão com a Steph. Só que o problema é que teve o Officer Down no meio, e teve uma história na revista mensal do Tim, que mostra o Tim agindo junto com o Batman, mostra essa porra toda, e aí depois você vê que o roteirista tenta retomar isso, ele fala, nossa, desapareci por muito tempo. Teve aquela coisa lá do Lagustre, ainda teve o negócio do Gordon lá em Gotham City. Vou dormir aqui em qualquer lugar, porque sim, ele dorme num lugar aleatório no meio de um telhado. meu E aí Deus. ele volta a aparecer. E aí, tipo, todo o negócio do Tim ter ficado desaparecido não faz mais sentido nenhum, porque desconecta do negócio do Lacustre. Vou ficar falando Lacustre o tempo todo. A gente pode reclamar da tradução, mas que fica na cabeça, fica, né, cara? Eu gosto dessa de entonação. E daí é o negócio do lacustre. Lacustre. Jorge, né? Mas Tem que então, enfatizar. é bizarro porque, tipo, então beleza, o Batman já encontrou com o Tim, inclusive no Officer Down, que é aquela história toda da aposentadoria do James Gordon. E aí, mas foda-se, aí o Batman continua com a Steph sem explicação nenhuma, leva ela pra Batcaverna, ensina como que é lá a Batcaverna e tal, meio que pega ela pra treinar um pouco e conta pra ela que o Robin é o Tim Drake. Mas é aí já, não é? É aí. Eu achava que era bem depois, mas é aí. É verdade, é E aí. aí a salteadora vai até a escola filho da dele e puta, conta. né? E o Tim Essa fica parte da escola eu puto. lembro. O Tim fica puto, briga com ela, briga com o Batman, e aí ele não quer mais andar com o Batman, e é aí que o Batman começa a usar a Stephanie como parceira meio que fixa, assim, tipo, vira a Robin sem ser Ela, Robin. na, como- na verdade, como ele só salteadora. fica treinando ela. Na verdade, esse Isso, momento sim. que ele pega ela não pra ser parceira dele, mas pra treinar ela. Sim, sim. Uma coisa que eu acho interessante é que até esse momento eu achava que o Tim mantinha segredo dela por não confiar 100% na Steph a ponto de falar a identidade real dele. O que eu já acho que é justificável, você criar uma confiança na pessoa que você tá se relacionando. Mas daí aqui ele mostra que, na verdade, ele tá protegendo o segredo do Bruce. Ele não eu quer... entendia isso, eu entendi É um isso desde o começo. pacote, né? Não tem jeito. Eu nunca tinha associado isso a, tipo, se ele contar, ele... Sim, exato. Eu também entendi isso. Tipo, ele tá metido numa coisa que tem segredos muito importantes que não dependem dele, né? Sim. Né? E aí, quando o Batman conta, ele fica puto, que é tipo, cara, tudo bem se contar, mas fala comigo primeiro e aí eu conto. Ou, sabe, foi meio que traído pelo Batman, assim. Mas, Jota, você que tá com essas histórias mais frescas na cabeça, Hum. a Steph reage a como do Batman chamar ela pra treinar? Porque Ah, até ela então... fica super feliz. Então, Tá isso eu empolgadona. acho uma descaracterização, porque até então ela tava pouco se fudendo pro Batman, cara. É, não, mas eu acho que ela fica bem deslumbrada e ela fica meio tipo. Uma coisa é tá "Eita." pouco se fudendo com o julgamento do Batman, outra coisa é você ter a oportunidade de ter o cara mais fodão de Gotham te treinando pra você fazer aquilo que você quer fazer. Eu podia treinar com o grande Carabina Smith, né? Mas aí é legal porque, tipo, primeiro que aí é onde ela conhece a Cassandra Cain, que depois acaba criando uma relação bem interessante, bem curta, mas bem interessante. Não é tão curta assim, é uma coisa que se estende até a morte dela. É, bem mais pra frente se desenvolve. Mas eu achava que tinha mais coisas aí, que agora que eu reli toda essa fase, eu vi que tem muito menos coisas delas juntas do que eu esperava. O relacionamento de qualquer personagem do Bat-Squad com
a Cassandra, é tipo 50% do relacionamento é um período de desconfiança completa, porque ninguém sabe direito quem ela é, ninguém tem e ela é intimidade com ela. esquisitona, né? Ela é E daí os fechadona. outros 50% Não é tem uma coisa diálogo, mais né? familiar. Então. Aí nessa época é bem assim, tipo, o Batman leva a Steph pra Batcaverna e aí ela chega assim, esse aqui é o circuito de treinamento. Aí a Steph vai tentar fazer, fala, nossa, mas isso é impossível. Aí chega a Cassandra Cain e Sim. faz, tipo, com a mão nas costas, assim, É ridículo. muito bom. E aí ela fica tipo, eita. Aí ela fala, nossa, será que um dia eu vou ser tão bom quanto ela? E o Batman fica assim, não, como ela eu acho difícil, Ela é mas melhor que eu acho eu, que você né, pode ser pô? tão boa ou melhor do que o Tim. E ela fica toda feliz. E aí tem, na verdade, a parada que eu acho legal disso é que em paralelo a isso estava rolando a ressurreição do Arqueiro Verde, lá no Espírito da Flecha, do Kevin Smith. E lá aparece, tipo, o Batman leva o corpo o corpo não, o corpo vivo, né, do Arqueiro Verde pra examinar no laboratório da Batcaverna. E quem tá na Batcaverna junto com ele é a Stephanie. Que eu acho legal. Eu acho legal até porque fecha o círculo de que lá atrás, quando mostrava o quarto da Stephanie Brown, tinha um pôster lá do J. Silent Bob com o Kevin Smith. E aí agora o Kevin Smith escrevendo a salteadora. Eu acho legal. Não que seja muito importante pra história, mas eu acho divertido. É referência. Mas então, aí depois eles tentam empurrar o porquê que o Batman tá treinando a salteadora. Ele fala, tipo, um dia num telhado, assim, que é porque ele sabe que um dia ele pode morrer e deixar Gotham sozinha. E ele quer que tenha gente pra seguir o trabalho e tal. É legal essa cena. É legal, mas é meio tipo, tá, né? E o resto dos heróis? Né? Então. Mas eu pensei gosto nisso. disso. Ele não tem intimidade com a Steph e exatamente por isso que ele consegue se abrir um pouco mais com ela. Ela até fala, eu chego a acreditar que ele nunca falou disso com mais ninguém. Sim. Então eu acho que até por não ter tanta intimidade com a Steph, até por ela não ser tão próxima, nem conhecer ele tão bem, ele se sente um pouco mais aberto com ela. Tanto que até no período dela com o Robin, ele deixa ela ser um pouco mais solta, divertida, naquele Sim. curtíssimo período. Eu acho que ele percebe a importância que ela tem pro Tim, né? Tem isso também. E aí ele caga o pau aí nessa parada de entregar a identidade. E é legal que nessa história ele pede desculpa pra salteadora por ter atrapalhado a relação deles. Tipo, não com essas palavras, mas ele mostra claramente o arrependimento, assim. E aí ela fica tipo, nossa, ele tava pedindo desculpa, sabe? Tipo, o Batman tava pedindo desculpa pra mim. Sim. É bem legal. É. E aí ele leva a salteadora até a casa dela, que nem o Tim sempre fazia. E aí tem uma parada meio bizarra que, tipo, o Batmóvel para na frente da casa da salteadora, deixa ela lá, elas batem um papo, aí a salteadora desce, entra em casa, aí tá o mestre das pistas, o Charada, as duas capangas do Charada lá, como que era? Questão e dúvida, era isso? Eco e dúvida, não era? Eco e dúvida. É com dúvida. Elas estão lá morando na casa deles e a mãe dela, puta da vida, né? A mãe chega depois, mas chega puta da vida com as compras e começa a tacar coisa no mestre das pistas e tal. E aí eles descobrem que eles estão tramando alguma coisa. Eles nunca chegam a descobrir o que eles estão tramando, mas você vê que, tipo, elas estão tipo, eita, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eles estão fazendo alguma coisa e tal. Junto com o Batman, né? O Batman que descobre que eles estão fazendo alguma coisa, tentou fazer. Só que aí tem o arco da última risada do Coringa. Nossa. E aí é uma bagunça, porque primeiro que o Crocodilo vai atrás do Tim Drake e aí o Tim Drake tira a camiseta e deixa junto com o esqueleto, porque sim, e todo mundo acha que o Tim Drake morreu. Cara, eu lembro quando eu li isso, eu achei tão idiota. Nossa Tipo, senhora. ele larga cara. a roupa, a camiseta dele junto com a capa pra fugir do crocodilo, e aí coincidentemente tinha um esqueleto flutuando do lado da roupa, assim, que se engancha na roupa, e quando eles acham, tá um esqueleto com a roupa do Tim, saca? Não, mas eu gosto da edição, que é o Tim contando pra Bárbara e pro Besouro Azul como que ele sim, ele isso é sobreviveu. legal. Essa edição é legal. É a única edição legal dessa saga. Não, tem uns pontos legais, porque, tipo, sei lá, é meio bizarro, cara. Caralho, isso é sensacional. Tem uma edição legal. Planejado, não seria tão bom. Tem uns pontos legais, silêncio de 10 segundos, né? Não, é que tem uma história que ela é meio bizarra porque ela é meio conto de terror que eles misturaram com esse negócio do Coringa, mas meio que não tem nada a ver. Porque aparecem umas baratas com as cores do Coringa na casa de um cara que era dono de uma empresa gigante de dedetização. E aí as baratas se vingam do cara e matam ele, tomam o corpo dele, meio esquema Homens Senhora, de Preto, cara. sabe? E aí ele sai por aí andando, matando gente e tipo, as baratas tem uma hora, tipo, a salteadora começa a seguir esse cara, porque ela vê que ele tá fazendo alguma coisa estranha. E o Batman fala, ó, fica olhando de longe, hein? Mas não faz nada. E aí ele, tipo, ele vê as baratas saindo do corpo dele, arrancando a cabeça de um mendigo e saindo andando com a cabeça, assim, tipo, umas coisas bem macabras, assim. E no fim das contas, não lembro como eles conseguem derrotar o cara e as baratas vão embora e acaba a história assim. Mas isso é um epílogo da saga. Isso é, É um tipo epílogo da saga. as baratas, acho que elas foram afetadas pelo gás do Coringa, alguma coisa assim, né? E Isso. ficaram doidas. Mas isso é um pós-saga. É, logo depois, né? É um tain no Joey e as Baratas.
pro nosso ouvinte mais novo, né, que essa saga já tem mais de 20 anos aí, essa saga é tão boa que a Panini publicou toda picotada e no final botou uma página em texto resumindo o que acontece pra não ter que publicar tudo. E Na avisando que a verdade, história é não. ruim. A Panini não publicou a saga, mas como ela tinha tie-in nas revistas mensais, alguns tie-ins saíram no Brasil. Tinha que ter, né? Mas a porque saga encaixava. mesmo nem saiu. E pros ouvintes mais novos também, Joe e as Baratas é um filme de 96, com o Jeff O'Connor, que as baratas dançam, é muito divertido. Sim, muito passava no bom. SBT direto. É muito Sim. bom. Eu já aluguei esse legal. filme. Cara, você alugou. Em Ouvindo VHS. você que é mais novo, né? A locadora, era um Existiam lugar. locadoras. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, ó, a última risada do Coringa era uma saga onde o Coringa acha que vai morrer e por isso ele solta um veneno que faz que todos os vilões fiquem coringados, virem tipo um Coringa genérico. Eu lembro da Panini publicando a revista que termina com Asa Noturna batendo no Coringa e que, porra, é o ápice da saga, tipo, ele quase mata o Coringa. Ele aí mata logo- o Coringa. Aí veio uma página preta em texto. Gente, a saga acaba assim. Porra, caralho! Aí é Porque bem... o Asa mata ele, aí eles conseguem ressuscitar, mas o Asa mata o Coringa, né? Sim, clinicamente morto, né? É. Mas não legalmente. É bom Não que- legalmente. É, exatamente. Mas a gente tá pulando umas coisas aqui. Que nem a Panini. É que no meio disso tudo, tem umas histórias no título da Batgirl que sei lá, aquela coisa de revista de super-herói. Encaixa, mas não encaixa. Tipo, a Stephanie tá preocupada com outras coisas, com o Charada e o Mestre das Pistas na casa dela. Aí a Cassandra Cain, como Batgirl, aparece na janela da casa dela e pede pra ler uma carta, porque ela não sabe ler. E aí a Stephanie acaba ajudando ela a lutar contra tipo, sei lá, contra os vilões lá, mas ela acaba indo até a Torre da Oráculo e lá eles acabam enfrentando o Ladrão das Sombras coringado na torre da Bárbara Gordon, lá da Oráculo. E aí sim, assim como o Dick Grayson mata o Coringa, a Cassandra Cain mata o Ladrão das Sombras também, e a Stephanie ajuda a fazer a ressurreição e a massagem cardíaca também. Eu acho que era uma coisa que todos os roteiristas estavam querendo fazer nesse momento. O tema da história não era ser coringado, era ser morto pela Bat-família. Então, não, ela fica desesperada, cara, porque a Cassandra Cain perde o controle no meio daquilo, e aí quando a Stephanie chega pra ver o que tá acontecendo, tá a Cassandra chorando, desesperada, falando, me ajuda, por favor. E aí eles ressuscitam Eu falo que na Cassandra isso tem um fundo melhor, né? Sim. Dado o histórico dela. Sim, dela ser assassina e etc. Tocando aí no assunto da Batgirl, eu acho legal porque a Steph era co-protagonista de Robin, e ela também vira co-protagonista e às vezes até protagonista da mensal da Batgirl em algumas edições, né? Sim. Inclusive o jeito que ela sai da mensal da Batgirl é meio forçado, cara. Eu acho meio triste. Como que É um pouco mais pra frente, mas, tipo, tem um momento no qual elas estão mó, tipo, clima legal de treinamento, aí a Stephanie chega assim, então, eu vou ter que parar de vir porque minha vida anda muito agitada. Ah, tá. E aí Não, ela é que fica, tá bom, e fica uma cara de bunda. também tem aquela parte que todo o Bat-Squad meio que renega ela e ela fala isso com a Cassandra também, né? Sim, mas E isso é daí ela não depois. pode, mas isso é bem depois. Mas eu acho legal como o Dixon gostava de usar ela. Ele realmente se apaixona muito pela personagem. Sim, por ambas, né? Tanto pela Cassandra quanto pela Steph, ele gosta muito. E eu acho que a química da Steph com a Cassandra funciona muito bem. Foi muito Também legal. acho. E no meio disso tudo ainda tem uma história da Aves de Rapina, nada a ver, nada com nada. Tipo, da Aves de Rapina 39 e 40, porque sim, a salteadora aparece, invade a casa da Canário Negro e vai pedir ajuda pra ela, porque ela não sabe o que fazer com o Mestre das Pistas e o Charada. E ninguém da Flat Família tá ajudando ela. Mas tá duro tirar esses caras da casa, né? Se espalha por 3 títulos e ela não tira esse pessoal de Então, lá. aconteceu tanta coisa no meio que, tipo, Mas esse você já arco... teve que se livrar de visita? Porra! é complicado, cara. É complicado. Tem que chamar super-herói, né? Caralho. Não, mas eu acho, a minha impressão que dá é que o Chuck Dixon tava pensando em algum arco com o Charada e o Mestre das Pistas, e aí ele desencana, porque essa história, ela chama a Canário Negro, a Canário Negro vai até a casa dela, entra pela porta da frente, começa a dar o grito do canário até eles saírem correndo, e fala, pronto, foram embora. Ela grita, sai! Só que com poder. E acaba assim, e aí a salteadora fica toda, caralho, como a Canário Negro é foda, sabe? e é isso, aí não fala mais nada disso. Acaba aí, não se fala mais desse arco do Charada com o Mestre das Pistas, foda-se. Tipo, eles fogem assustados e pronto, não voltam mais, e a mãe da Steph fica toda feliz. O Dixon devia ter um plano pra isso, e daí ele resolveu sair do título do Robin na edição 100, que daí entra o John Lewis. Logo depois disso. E daí mesmo. o John Lewis deve ter falado que queria matar o Mestre das Pistas e falou, então vamos expulsar ele logo da casa dela, e daí você já faz isso aí que você quer. O Dixon acordou um dia, quando ele já não tava escrevendo, e falou, caralho, eu deixei o Charada e o Mestre das Pistas lá na casa.
Não, pior que é muito bizarro, porque, tipo, aí logo depois tem a edição do Robin número 100, que é a última do Chuck Dixon, que você vê que metade da história do Dixon, metade do John Lewis. E o John Lewis já chega, tipo, dá uma mexida. Tipo, a Stephanie na primeira edição já tá doente, ela corta o cabelo Chanelzinho, ela tá, tipo, decide dar uma agitada na vida dela, assim, sabe? E ela fica toda ciumenta. É meio bizarro, assim. A salteadora, logo de cara do John Lewis, eu acho ela esquisita. Depois ela melhora. Mas logo de cara eu acho esquisito. E ainda mais que, tipo, logo de cara, na edição seguinte, tem um crossover com Justiça Jovem que é muito estranha a história, que a Steph vai pro mundo onde ela é a Robin. É o mundo sem Justiça Jovem. E aí ela é a Robin porque o Batman decidiu ajudar ela depois dela ter quase matado o Mestre das Pistas e tal. Tipo, uma parada meio bizarra que é fechadinha nessa história, assim. Mas é a primeira vez que a gente vê a Steph como Robin, né? É interessante. É uma história brisa pra cacete, mas é isso aí. E eu gostei que não usaram o visual que usam pra ela como Robin aí pro futuro dela como Robin. É diferente, isso aí ela tem uma Normal. máscara ninja, assim, Que cobre a boca, o nariz e a boca dela. Sim. Pré-pandemia era isso. Uhum. É isso aí. Imagina, cara, se realmente essa máscara, se ninguém te reconhecesse na rua, e agora na pandemia ia ser um horror. As pessoas usam máscara no olho e ninguém reconhece ela, seus quadrinhos. Acho que É verdade, né? essa é mais efetiva ainda. Então, né? Eles usam uma máscara que cobre, tipo, o espaço entre a sobrancelha e o olho e a olheira. E ninguém reconhece, né, cara? Tipo, você chega com a olheira no trabalho, no universo DC, ninguém sabe quem é você. Quem é aquele Ué. garoto que tem a idade e a aparência daquele meu amigo Tim Drake? Quem será ele? Você chega com olheira, pergunta, uai, contrataram o Robin pra trabalhar aqui? Aí nessa época a Steph começa a aparecer em outros lugares. Ela aparece numa história da Justiça Jovem, tipo, bem X, assim. Você vê que ela tem alguma treta com a Segredo, porque em algum momento que eu não consegui encontrar, parece que elas brigaram. Eu não consegui achar isso. Eu acho que, tipo, tem uma história de origens secretas que eles retomam a origem da Stephanie Brown, que mostra a Segredo vendo... A Segredo é uma personagem meio mística da Justiça Jovem. Não precisamos Segredo tinha a entrar ver com o nisso. Darkseid na hora H e eu não lembro o que, mas... Enfim, ela tem uma revista de origens secretas que ela vê a origem da Stephanie, mas, tipo, elas não interagem, sabe? É meio, sei lá. Aí aqui mostra como se elas tivessem uma treta da vez anterior que elas se viram. É isso, e ela aparece também no título da Batgirl, numa história que é muito bizarra, que é de novo abordando a parada do pai do Tim Drake ser arqueólogo. Ele tá recebendo um prêmio lá do clube de arqueologia dele lá. Ele tá de novo com uma porra de um artefato místico aí, que na verdade não é nada, mas tem alguém que acha que é. E é uma galera daqueles cultos do Arqueiro Verde, do Connor Hawke, sabe? Daquelas paradas de treinamento dela com os monges, dele com os monges e tal. Vão atrás disso. E aí o que acontece? Aquele pistoleiro que andava com o Connor Hawke, que eu não lembro Ed o nome dele. Fires. O Ed Fires se passa por Jack Drake. Nossa. Ele aparece pra receber o prêmio. O Jack Drake é trancado num lugar sem roupa. Tipo, fica aqui quietinho. E aí é a Batgirl, o Connor, o Tim e a Salteadora juntos indo atrás do cara que tá querendo roubar esse artefato e blá 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 blá. Que eles estão quase matando o Jack Drake, que na verdade é o Ed Fires, num ritual maluco lá. É uma história muito bizarra. É a época que o Connor Hawke, por ser escrito pelo Dixon, era membro honorário da Bat-Família, né? Do nada Sim. ele aparece em Gotham. Foda-se. E é legal, e só ele usava, né? Depois que o Oliver Queen voltou, só o Chuck Dixon usou ele mais algumas vezes e aí ele ficou esquecido praticamente. E o Chuck Dixon também só escrevia ele bem no título dos outros, porque o título do Connor era uma merda. É verdade. Bem lembrado. E aí, logo depois, na revista do Robin mesmo, aparece a notícia de que o Mestre das Pistas morreu. Aparece o exército, tipo, sei lá, alguém americano lá, um oficial americano, indo dar a notícia de que ele morreu como um herói. A gente já falou disso no podcast que a gente fez sobre a história do Esquadrão Suicida. Aham. Que ele morre numa missão do Esquadrão Suicida. Na própria revista eles falam que ele não morreu de verdade, mas não se dá detalhes. Não. Na revista ele morreu de verdade, sim. Demora anos pra trazerem de volta e falar que ele tá É no vivo. Esquadrão Suicida do Giffen, né? Eu lembro que eu no li primeiro essa número. história pro podcast e lá pelo penúltimo número, em uma conversa casual, eles falam que o cara... e sabia que o Mestre das Pistas nem morreu de verdade? Tipo, eles falam assim, casualmente. Que é aquelas fica assim, missões sabe? muito boas do Esquadrão, que sobra um só, né? Morre toda a Liga da Injustiça, sobra só o Major Desastre. Então, é isso aí. Aí fica todo um arco de luto, assim, a mãe da Steph lida bem mal com isso. E a Steph lida tão mal que ela abandona a mãe e, tipo, passa a dormir em hotéis por um bom tempo, assim. Eita. Porque ela não quer lidar com a mãe e tal. E ela vai atrás do Charada pra descobrir que caralho estava acontecendo com o Mestre das Pistas. O que aconteceu naqueles 2 meses que vocês ficaram em casa e não saía? Como foi o último cara que teve contato, né? Ela vai atrás dele. Antes disso, tem uma edição que é a 111, que é bem legal, que é uma conversa... A edição inteira é uma conversa dela com o Tim. Sim. Dela fazendo meio que uma terapia com o Tim sobre os sentimentos dela pelo pai. Que eu acho que é
a edição que melhor mostra o relacionamento Tim e Steph, não Robin e Steph, mas Sim, Tim e Steph, pra mim, essa é a melhor edição. É verdade, porque mostra bem. É meio bizarro, porque tem aquela parada que nessa época era comum, né? Hoje em dia estão evitando fazer, mas mostra que quando ela tinha 11 anos, teve um amigo do Mais das Pistas que tentou estuprar ela, né? E aí ela, tipo, mordeu a cara dele e saiu correndo e fugiu de casa. Uhum. E aí ela achava que nunca mais ia voltar e tal. E aí, depois de muitos anos, ela descobriu que o cara morreu de overdose. E ele morreu de overdose pouco depois, tipo, alguns dias depois, ou algum tempo depois. Uma semana, na semana que ela contou pro pai. E o Mestre das Pistas teve lá, sabe? Tipo, teve uma parada meio maluca, assim. Então ela queria saber se ele que matou o cara, se ela tinha algum tipo de... Se ele tinha algum sentimento por ela, se ele era um cara legal no fim das contas, saca? Mas, EJ, você falou que uma parada que acontecia, que hoje em dia evitam e tudo mais, mas eu acho que com a Steph é uma coisa muito justificável, porque o pai dela era um criminoso, ela vivia numa casa cheia de criminosos. Faz então, sentido. ter um cara que vai tentar abusar sexualmente dela quando ela tinha o quê? 11 anos, né? 11 anos. É uma coisa que, tipo... Infelizmente encaixa nesse contexto, né? É inclusive o que o Tim fala, cara, você é a segunda garota que me conta uma história dessa. Sim, porque é uma coisa muito... Eu tenho muitas amigas que passaram por isso, sabe? Então, é uma coisa verdade, extremamente agora, normal. Além dessa história, eu lembrei disso, tipo, o tanto de amiga minha que já me contou de história parecida. Bem bizarro. Eu acho que é um problema, isso é um problema quando é uma ferramenta da narrativa pra chocar ou pra mover o personagem. Mas não, aqui eu acho que é uma ferramenta narrativa pra criar mais bagagem pra Steph, mas não no sentido... Sim, não foi isso que moveu ela, né? Não no sentido de vitimizar ela. Eu acho que é no faz sentido de mostrar como era a vida dela morando, o sentimento que ela tem pelo pai, todo o ódio que a gente vê ela tendo pelo pai desde a primeira aparição dela até aqui o número 111 de Robin, é justificável porque a infância dela foi permeada por isso, foi permeada por... Sim. O perigo de ter alguém na sua casa que vai abusar sexualmente de você. Não só isso, mas isso também, né, cara? Isso também, sim. É verdade. Mas aí ela vai atrás do Charada, né, pra buscar respostas e tal. E é meio bizarro porque, assim, tem uma história que acaba com ela espancando o Charada, mas você nunca chega a saber o que o Charada falou pra ela, sabe? Tipo, não falam. Não é relevante, saca? Só mostra que ela, sei lá, foi um jeito dela lidar com o luto, foi indo lá espancando o Charada e perguntando coisa pra ele. É o jeito de todo mundo em Gotham, né? Espancar vilão ajuda com o luto. E aí é nessa história que ela conta pro Tim que ela tava morando em hotéis baratos e tudo, pra não lidar com o luto da mãe. E aí que o Tim ajuda ela e a mãe a voltar a se falar. Isso. Ela fala, tipo, pô, é importante agora você tá lá com ela, sabe? E aí... E aí é isso aí. Depois que ela espanca o Charada até mostra um certo interesse por ela, né? Tipo, essa garota aí deve ter alguma coisa por trás dela, só que isso também nunca, que eu me lembre, pelo menos, nunca mais aparece. É porque a parada do Charada com Mais das Pistas é uma coisa que de vez em quando se brinca, tipo, pô, eles têm o mesmo modus operandi e tal, mas nunca chega a se explorar muito, né? Eu acho que muita coisa era pensada pra Steph e era descartada depois. Sim. Eu acho que nem o plano dos Mestres da Pista, quando tava morando com ela, devia ser uma coisa que daí foi descartada. Esse relacionamento dela com o Charada talvez seja uma coisa que tenha sido descartada depois pra outras sagas. Eu acho que ela sendo uma personagem que sempre é co-protagonista de um título, mas nunca personagem é 100% protagonista de uma história própria, eu acho que ela sofre muito disso. Os roteiristas querem usar ela, querem criar história pra ela, mas sempre tem uma outra saga que eles... não, então a gente tem que abortar isso pra focar nessa outra saga e pra colocar ela nessa outra saga. Porque pensa que, tipo, pro Robin, qualquer decisão editorial envolvendo o Batman acaba afetando e cortando história no meio. Imagina pra Steph, que é coadjuvante do Robin. Sim. Qualquer coisa já corta no meio, qualquer desenvolvimento de trama, realmente. Tanto que aí ela para de ser relevante até o Tim deixar de ser Robin, né? Ela passa a ser um personagem coadjuvante ali, não faz muita coisa... Tá lá, não acontece mais muita reviravolta, né? Aí foi o quê? Foram quantos números até... O Tim deixa de ser Robin na 125. Então desde esses acontecimentos aí, passou bastante tempo até. Sim, continua mostrando o Tim falando com ela, eles se encontrando e tudo mais, só que ela não tem nenhum arco próprio, eu acho. E nessa época é quando o Tim Drake fica pobre, e aí eles vão morar em outra região de Gotham. Isso. Ele sai do colégio interno, por causa da grana. Exatamente. Só que aí é o período que o pai dele descobre que ele é Robin.
Robin, que é aí que dá treta. É nesse período. É nesse período. Coincide com esse período. Sim. Porque aí logo em seguida que ele deixa de ser Robin, né? Por causa da Sim. treta e tudo mais. Exato. Aí o pai do Tim vai até na casa do Bruce. Sim, tem aquela treta toda do pai do Tim com o Bruce, mas aí em paralelo, a Steph também tava meio ciumenta nessa época. Dessa Nossa vez senhora. eu vou te falar com bastante razão, porque Isso é uma bosta. é a época que aparece inclusive o Bernard, que agora no momento que a gente tá gravando, tá tendo um arco bem... que está dando o que falar, né? Que o Tim tá tendo um encontro com ele. Tá na boca do povo. Tá na boca Caraca, do povo. foi muito revista Caras isso. Saiba com quem Tim Drake está agora. ok, Você vai se surpreender. É, o Bernard, que agora é o affair do Tim Drake, mas naquela época era só um amigo dele, e aí tem uma história, inclusive, que o Bernard tá meio afim de uma menina, e o Tim fica assim, você tá afim dessa menina? Então, peraí. Aí ele vai lá e chaveca a menina fica doida pelo Tim, assim, tipo, e sai com ele. Quero expor minha revolta aqui, que tudo que a gente tá falando a partir da pobreza do Tim em diante é escrito pelo Bill Willigan, e é uma bosta. Só queria registrar isso, porque eu vou falar que bem ainda mal. tem o Chuck Dixon voltando e Vou depois falar bem mal a partir de agora. O Tim tá todo chavequeiro com essa menina, tá todo, tipo, tomando milkshake com ela e tal. Eu não sei nem se eles chegam a se beijar, não lembro agora. E a Stephanie fica olhando pelo telhado da escola e tal, e fica tipo, caralho, que merda é essa, saca? Tipo, Essa é a filha do... É, da Laquista, filho do mafioso. Isso. A filha do Mafioso, demônio, que depois ela Isso. vira. É isso mesmo. É. Não, mas é o nome dela mesmo depois. Sim. Filha do mafioso, a filha do demônio! Caramba. Pacto das Sombras, mesmo. ela vira a filha do demônio. Não, ela vira no Robin ainda. Enfim, o que importa aqui é que a Stephanie fica brava, se sente traída, e aí ela vira Robin sem avisar ele. A Stephanie, ela vê a Darla beijando o Tim, É, quando ela tá isso, espiando ele no é telhado, isso. mas dela, o Tim está beijando uma garota, porque eles não se conhecem há tempos e criaram uma confiança. Não, mas ela acredita daí que ele tá traindo ela, e daí por isso que ela Talvez fica puta. se ela vê, é uma menina de 15 anos vê o namorado beijando outra, eu acho que é motivo suficiente pra achar que tá traindo ela, né? 16 anos. Então bom. É verdade, gente. Quando você tem razão, poxa, é A verdade. gente tá falando numa mina que tinha um pai criminoso, cuidava da mãe viciada, teve um filho. Ela já era bem ela mais é bem madura madura. que isso, Mas, né, gente? mas Sim, isso sim. é. eu acho que é assim, tinham que fazer eles se separarem pra dela virar Robin e papapá, mas o Foi o jeito meio merda Willigan, isso. o Willigan ele é muito ruim, porque, tipo, toda a construção do relacionamento entre o Tim e a Steph acaba não levando a nada. Ele quebra toda uma construção de 120 e tantas edições, porque a Steph vê uma garota beijando o Tim. É um motivo Não, tão são 12 anos de ridículo. construção. Sim, é um motivo tão ridículo. Tudo bem, é justificável quando uma garota viu a outra beijando o namorado e achou que ele estava beijando. Sim, Tá mas o bom, jeito que ela reage, né, não é legal. a história do Tim e da Steph é tão bem construída, é tão divertida, que nem a gente tá falando até agora, nessa 1 hora e tanto de podcast, talvez. Não casa, né? Uma coisa era ficar puta e tirar satisfação, né? Diferente. Né? É. Não, E o Tim também cagou o pau. Vamos falar que o Willigan cagou o pau na personalidade da Stephanie, mas cagou o pau no Tim também, né? Também. É uma justificativa tão fraca, tão sem criatividade, tão mal pensada, que é tipo, deixa eu fazer aqui só ela vendo ele beijando, e daí a gente segue a história. É bem isso mesmo. Eu sou amargo com a fase do Willigan, desculpa. É muito ruim a fase do Willigan, gente. A do Nicieza tem coisa melhor que a do Willigan. Nossa, calma. O Nicieza Calma. vai dar aqueles policial Vamos ser- corrupto que eu acho divertido. Graças a Deus a gente não vai falar disso hoje. Vai sim, vai sim. Vai, né? Mais pra frente. Vai. Mas enfim, no fim das contas, o que acontece aqui é que o Tim deixa de ser Robin por causa da treta lá do pai. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, a Stephanie fica puta com ele porque vê ele beijando outra garota. E aí ela vai até o Batman e fala assim: eu vou ser o Robin agora. Basicamente é isso. Tipo, ela aparece já vestida de Robin na Batcaverna. E aí Sim. o Bruce decide treinar ela, mas já com aquele pé atrás o tempo todo, sabe? Que ela fica. O Alfred chega e fala assim: você confia nela? Ela fala assim: não, eu acho que é com o treinamento adequado. Bruce, você me promete que você não tá fazendo isso só como uma estratégia pro Tim voltar a ser Robin? E aí o Bruce não responde. Tipo, o Bruce só fala assim: vamos lá continuar com o treinamento, sabe? Tipo, Exato. Que é exatamente isso. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que o Bruce ele faz um discurso tão legal sobre por que ele ter chamado a Steph. Ele fala, tipo, cara, eu tentei já fazer ela deixar de ser salteadora tantas vezes. Sim. Ela nunca deixou de ser. Ele admira isso nela, ele admira a Steph. Por isso que ele chama. A gente julga que talvez o Bruce esteja fazendo isso por causa de uma fala do Alfred, mas eu
não acho que seja isso, não. Eu acho que ele vê um valor na Steph, ele tá com o pé atrás, que nem você falou, porque ela é Sim. impulsiva, porque ela não tem treinamento e tudo mais, mas eu acho que ele chama ela pra ser Robin, não pra convencer o Tim, mas porque ele vê valor nela. Mas ele não dá uma chama, né, chance. na verdade. né? Ela se que oferece, mas ela impõe, né? aceita, né? Ele aceita treinar ela como Robin. Mas é tipo, ele tá dando uma chance, mas uma chance bem assim, olha, tá, quer tentar de novo? Tenta, mas se você cagar o pau, tchau. Porque assim, não fazia nem um ano que tinha saído uma história no Gotham Knights, que inclusive a gente pulou, que é uma história que é o Batman com a salteadora indo atrás de um criminoso lá, uma parada muito louca, que o Batman desde o começo já sabia que ela ia falhar, tanto que quando Sim. ele chega no lugar, a salteadora foi pro lugar errado, e aí a salteadora acha que todo mundo vai morrer, tal, aí no fim das contas o Metamorfo já tava naquele lugar, o Metamorfo aparece nessa história do cu, eles tiram, mas ele tava lá, e ele resolve o problema todo, e aí a Steph, pô, mas por que você chamou ele? Não, porque eu achei que você podia falhar e chamei ele, tipo, e você tá demitida. E aí ela fica desesperada, vai chorar no colo do Robin e tudo. Sim, Mas eu acho interessante, assim, antes até disso acontecer, nas primeiras histórias dela como Robin, se eu não me engano, foi na primeira mesmo, depois dela ter aparecido lá, tinha vestido de Robin, que aí, tipo, é o Bruce analisando ela, né? Tipo, eu sei que com esse movimento e esse movimento, né, eu consigo, tipo, apagar, tipo, os ladrões, os bandidos. Assim, ela sabe que ela pode ter menos movimentos, porque eu já ensinei pra ela, mas ela gosta de se exibir. E aí mostra ela, tipo, fazendo várias acrobacias e batendo nos caras, sorridente pra caralho. Eu achei essa parte legal, né? Que já ele ensinando um pouco pra ela, mas já mostrando esse lado dela, que é justamente tem a ver com o fato dele não confiar tanto nela, assim, de certa forma. Então, a partir daí, na verdade um pouquinho antes, as histórias com a Cassie antes, já mostrou que a salteadora era meio desajeitada, mas comparada com a Cassie, essa história do Gotham Knights que eu citei agora, mostra ela também, tipo, ela vai parar na borda de um prédio, ela escorrega e quase morre, aí o Batman tem que pegar ela pela perna e colocar ela de novo no prédio. Mas a partir desse momento aqui, quando o William começa a escrever o Robin e tudo, parece que ela é uma imbecil, assim, tudo que ela faz é merda, tudo que ela faz é decisão errada, sempre. É muita cagada essa fase, né? Porque ela já teve um pouquinho de treinamento até aí. Treinou com a Canário Negro, treinou com a Cassie, treinou com o Tim, ela teve um treinamento, assim, não foi... Só o tempo que ela já tá em ação, né? Ela, mesmo sem treinamento, ela pegou um tanto de experiência, né? Sim, ela não é fodona, mas ela não é uma mina que vai pular no prédio e vai cair sempre. Tipo. Ela já teria morrido, né? Se ela fosse assim, caralho. Exato, cara. Pô, ela espancou o charada. O problema aí, eu acho que não é o Willigan. Aí ela vira, tipo, uma ferramenta pros outros personagens, ela vira uma ferramenta pro Batman e pro Robin. Acho que até o que a gente sempre acha que ela é pretexto pro Robin voltar, é por causa disso, é porque ela passa três edições só como Robin, a gente sabe que o Tim vai voltar, então na nossa cabeça fica sendo isso, a DC fazendo ela de pretexto, também é o Batman usando ela de pretexto. Mas eu não culpo o Willigan, eu acho que ele tinha que fazer isso pra mostrar as burradas dela em jogos de guerra. Tipo, foi um encomendado e ele tinha que fazer isso ressaltando essa parte. Eles falaram, gente, é a Steph que vai ser responsável por causa de uma burrice dela, então a gente tem que fazer ela ser mais burra do que ela é, então faz Até a porque não foi só ele, né? Nos outros títulos ela também tava sendo retratada assim também. Não, exatamente. E assim, as histórias dela como Robin, cara, é que depois teve mais algumas histórias que fizeram em outras histórias depois pra lembrar dos tempos dela como Robin, que dão até uma ajeitadinha nisso. Mas as 3 histórias da mensal do Robin é tipo, ela chega na Batcaverna, aí o Batman dá o uniforme, o Tim fica chateado porque descobre esse negócio todo, e ao mesmo tempo tem uma assassina tentando matar o Tim Drake, começa a matar adolescentes que parecem com ele. Aí o Batman acha a assassina, mas aí a Steph faz uma burrada e aí a assassina foge. E é isso, aí o Batman demite a Stephanie. É isso, não tem muito mais do que isso. Na cronologia de quadrinhos, ela fala que ela ficou 71 dias, 2 meses e pouco como Robin, que ela atuou. Mas é assim, mas o que mostra nas histórias é muito, tipo, mostra isso, tem uma história dela com a Cassandra Cain, que o Batman fala assim, você vai lá com ela, mas você vai obedecer tudo que ela mandar, sabe? Tipo, ela não tá confiando nada, né? Não deixa ela agir sozinha. E depois tem aquela, nessa nova dos 80 anos do Robin e tal, que fizeram no especial, que mostra que o Batman deu uma confiancinha pra ela, fez até um quarto pra ela, tal, dentro da Batcaverna. Tem a Solo. Tem a Solo meio que não conta, né? Mas é ela como Robin, acho que é só esse período. Mas eu acho também um pouco justificável ela parecer mais inexperiente quando ela tá com o Batman, porque também tem o peso do nome Robin, o peso do manto Robin, a pressão de você tá atuando com o Batman. Mas o Batman tá com uma má vontade fodida, né? Tipo, ele já tá assim, vou te dar uma chance. Assim que ela dá uma escorregadinha, ele já fica tipo, puta merda, você não vai sair do meu lado, hein? Mas sabe? essa era a
fase que o Batman era o Uber escroto, né? Com todo mundo. Nossa, ele tava muito. Ele tava sendo ele muito tava escroto bem geral. É. Que a gente sempre fala, né? Que culmina lá com a crise infinita, que parece que realmente eles passaram 5 anos fazendo Batman ser a Sim. pessoa que você quer socar, né? Ele tava insuportável, Tava, cara. não, nessa época o Batman tava bem babaca mesmo. E a Stephanie, nossa, a Stephanie acho que foi a que mais sofreu com isso, na real. Porque, meu Deus. Isso daí é acúmulo do cara ficar, tipo, 15 anos enfrentando as mesmas porra na cidade. Descontou tudo na menina, cara. Foi isso, foi Tava acumulado. descontando no Tim também um pouco, mas, puta. Sim, a só que Stephanie- nela foi tudo, né? Ela foi É. o saco de pancada dele, praticamente. E aí ele demite ela, o Tim acaba voltando a ser Robin, né? Sim. E aí a salteadora faz merda. É Na isso, verdade, né? o Tim acaba voltando a ser Robin porque a salteadora fez merda. Ah, é Sim. assim. Ele volta Sim. por causa dos jogos de guerra. Exato. Alguém quer explicar jogos de guerra? Porque eu reli O Bud até aqui. quer. Eu O Bud quero, falou eu pra quero mim que muito queria xingar muito. tudo isso. É. Os Jogos de Guerra é uma saga incrivelmente ruim, que a Steph acaba de ser despedida do posto de Robin, tá putaça. E eu acho que é uma história dedicada... A gente tava falando da época da Steph de Robin, que mostra ela burra. Cara, Jogos de Guerra é uma humilhação pra Steph. É tudo que pra verdade. fuder a personagem. É impressionante. Parece que a única razão de existir da saga é essa. Porque começa com ela vendo um encontro dos principais chefes mafiosos de Gotham, que dá uma cagada, sai um tiroteio, morre quase a maioria deles e vira uma guerra de gangues por toda a cidade. Conforme a história vai desenvolvendo, a gente vê que a Steph criou esse encontro, que ela, querendo se provar digna do Batman, que eu já falei antes que pra mim eu acho muito forçado ela de repente se importar tanto com a aprovação do Batman. Nesse nível é forçado. Eu Nesse acho momento- forçadaço. Nesse momento, eu também acho. Eu acho forçadaço. Aí ela pega um plano que ela viu na Batcaverna e bota em andamento. Eu não entendo o que ela achava que ela tava botando em andamento, porque o plano era realmente reunir todas as gangues, só que é um jogo de estratégia do Bruce que ele nunca queria pôr em prática. Era só, tipo, em último caso. Então dependia da Treinamento de cenários, né? Tipo, se der Isso. tal merda, dá pra fazer de tal jeito. Era isso. Mas é tão mal escrito, porque, a Steph pega um plano que não é nada pra ela, não é um plano, porque ela só tem a reunião, ela não sabe o que fazer depois. Então não é um plano, cacete. Não, ela deve ter pego uma ideia e executou. Não, ela saca? fala com todas as palavras que é um plano, não sei o quê. Não... Sim. Mas você vê que muito na primeira idiota. história ela tem um bloquinho anotado o plano e é basicamente o nome das pessoas que ela tem que chamar pra reunião. É muito idiota, então. cara. É muito idiota isso. E aí o plano, mesmo quando a gente descobre qual é o plano do Batman, também é idiota. Porque tudo depende da presença dele como Phosphorus Malone. O que um capanga vai fazer de diferença naquela reunião pra Então, não sair claramente ela merda, né? pegou o plano pela metade, né? Tipo. Não, isso não é porque deu errado. Eu tô dizendo que o plano dependia do Phosphorus Malone. O plano Sim. oficial. O plano oficial não faz sentido. Que diferença é fazer o Phosphorus Malone lá? Sim, não, então por isso, a minha impressão que me dá é que isso era uma parte de um plano muito maior. Bom, E ela pegou a parte solta, que, tipo, não faz sentido nenhum você juntar todas as gangues. E aí, se você não preparou o negócio todo antes e o negócio todo que você vai fazer depois. mas aí qual que dá é o toda a ponto? cagada, vira um massacre pela cidade, o Tim tá aposentado, né? Mata 1 milhão de vilões esquecidos. Sim, e conforme vai indo, né, vai crescendo, o Máscara Negra surge do nada, do cu dos roteiristas, começa a tomar o poder do nada, que ele não tinha como saber direito o que estava acontecendo, ele aparecia já na casa de todos os mafiosos, conversando com o Silêncio, não sabe se por quê, não faz sentido porra nenhuma, a Steph só chora, as pitangas, tenta correr pra lá e pra cá, e de repente ela é capturada pelo Máscara Negra, ela passa quase metade da história sendo torturada, realmente é pra fuder ela essa história. É pesado. É pesadaço. Aí do nada ela se liberta e luta, faz acrobacia, ela tá quase morrendo, de repente tá boa pra lutar. Aí ela é baleada, se arrasta pela cidade, Batman acha ela, leva Nossa ela até a senhora, Leslie, né? E no meio tempo vai ficando cada vez mais sem sentido, né? Só pra dar um resumo rápido, que importa é a Steph, né? No clímax de tudo, o Batman tenta comandar a polícia, o comissário Atkins não concorda, os vigilantes viram fora da lei, o Máscara Negra, o Silêncio chega no Máscara Negra e conta que a Batcaverna é a torre do relógio da Oráculo, que eu não sei porquê, de onde o Silêncio tira essa informação errada ainda por cima. Não faz sentido porra nenhuma nessa história. E no fim das contas, a Steph morre e todo esse massacre na cidade é sim culpa do Batman, que é um babaca com ela, né? Sim. E dela, que é uma idiota deslumbrada, do jeito que eles mostram. ali. Sim, não, é inconsequente total. Tipo, o Batman
tratou ela mal. E aí ela vai lá e vai matar a cidade inteira por culpa disso, por ser burra, né? Tipo, pra mim é uma história que é um desrespeito com a Stephanie, assim, brutal, sabe? Tipo, Bolsonizaram a Steph antes do Bolsonaro, cara. É impressionante, Nossa, cara. Ser burro e fazer cagada que coloca a cidade toda no caos, tá ligado? Sim. A Steph, ela deixa de ser uma personagem, ela se torna pretexto pra uma saga. Sim. E é uma saga ruim mesmo ainda. que- É uma mesmo- saga ruim é que não bem faz sentido nada. Mesmo que você tenha que descaracterizar completamente ela é um pretexto pra aquilo acontecer. Foda-se ela, sabe? É tipo, essa é a ideia da DC na época. Foda-se ela. Eu acho muito que era o Dixon que protegia muito ela enquanto ele tava lá escrevendo o Batman. E daí, Sim. quando ele saiu, ela ficou um pouco mais... Não perdida, mas um pouco mais Solta, solta. Um pouco mais solta, sem ele lá protegendo ela. Eu não sabia o que fazer com ela. Não, mas acho que não é nem questão de não saber o que fazer. O que fazer daria pra fazer muita coisa Ninguém com tinha ela. nenhum apego com ela, né? Mas eu acho que queriam fazer essa saga Jogos de Guerra, precisavam de um pretexto e falaram, joga a Steph aí, foda-se. Eu esqueci de falar do clímax da história, que é o Máscara Negra invade a Torre do Relógio, filmando a Bárbara Gordon, falando que ali é a Batcaverna. Quer dizer, o mundo inteiro viu ela na TV e não teve efeito nenhum Tipo, a nisso. filha do ex-comissário, né? Não tem efeito nenhum, nunca é comentado depois. A torre essa explodir, saga é- tudo bem. Aí ela passa um tempo lá no avião da Lady Falcão Negro, depois tem outra torre e tal. Mas o fato da Bárbara Gordon ser desmascarada como braço direito do Batman é ignorado. Sim. Não, na verdade, essa saga foi um grande pretexto pro Batman parar de ser tratado como uma lenda urbana. A partir daquele momento, todo mundo sabia que o Batman existia de verdade. Não, que isso Verdade. também é uma coisa que inventam de tempos em tempos, né? Que ele Sim, já sim, apareceu mas na isso TV foi- 200 vezes, né? Mas isso foi uma coisa que o Dennis O'Neill tinha feito, tal. Aí, a partir desse momento, eles desencanam. Tipo, das histórias do mas Robin mesmo, às tem várias vezes que o coisas Batman aparece em público é justamente com o Dennis O'Neill como editor, não é justificativo. assim. Ah, mas isso. é lá no começo, né, Bud? Por favor. Não. Babaca. É meio forçado, mas já fazia umas décadas que tava nesse esquema. Mas É como é se o uma saga Batman ruim. aparecesse na ONU enfrentando o Coringa, ou na TV dando entrevista com a Liga, Na Bialha. nesse grande país, nossa nação querida, Bialha. Mas aí, enfim, né, um dia a gente pode fazer talvez, quem sabe, um podcast sobre jogos Lenda de urbana. guerra, mas o Sobre a grande... bialha. Achei que ia ser sobre a bialha, cara. Eu Também, falei, hein? nossa, não. Lá pro podcast 900 mil, se a Magazine Luiza não comprar a gente antes, Né? a gente faz. Pode ser outro, viu? Tá concorrentes. Pode ser vocês também. É, não não, precisa só Magalu, não. Mas aí acaba com a Steph morrendo, né? Ela tá na clínica da Leslie quando morre. E ela ainda chega a dar umas últimas palavras com o Batman, fala do filho ou filha. Acho que é aí que fala. Acho que ela chega a citar no fala- feminino aí no filme. Não, chega? ela falou bebê, eu acho. Bebê? Então tá. Vai E saber como foi aí em o português, Batman né? fala que nunca vai faltar nada, embora até aí a gente nem sabia que o Batman sabia, mas ele é o Batman. Ele devia saber. E morre. E aí, um pouquinho depois, poucas edições depois, a gente descobre que é pior ainda a história do que a gente imaginava. Porque toda a saga já começa. É muito forçado que você acha que vai acontecer alguma coisa com a Leslie, porque deu uma atenção no caralho pra ela. E aí a gente descobre o que é. Que eles planejavam pra Leslie. A Steph não morreu pelos ferimentos causados pelo Máscara Negra. A Leslie deixou de socorrê-la pra ver se o Batman aprendia com a tragédia e deixava de ser Batman. Meu Deus do céu! É horrível isso, cara. O pior é que essa história específica não é ruim. Mas eles cagam a Leslie de um jeito que você fica... Meu Deus, por quê? A minha dúvida é, será que eles já pensavam em voltar com a Steph, ou será que o plano era Não. escrotizar a Leslie mesmo? Era escrotizar a Leslie porque a Stephanie só volta 4 anos depois. É, bastante então. tempo. É outros criadores e muito Isso em tempo 2004, depois. ela só volta em 2008. Não, independente do que for, é tão ruim tudo, cara. ruim, Meu Deus é ruim. do céu. Eu acho que, na verdade, a volta da Stephanie deu uma melhorada nisso, Não, saca? eu acho que continua a piorar cada vez mais. Que aí dá esses 4 anos, né? Do nada, em outra história ruim, até pior que Jogos de Guerra, pior sim. Gotham Underground, outra guerra de gangues na cidade. Só que Nossa, agora não com muito lembrava mais disso. gente, muito mais super vilão. É o Frank Nossa, isso é Thierry ruim. escrevendo, cara. Essa história é ruim, Senhora, essa isso história é é ruim. muito ruim, cara. Cara, ele põe o Pantera no meio de Gotham, não tem nada a ver, né? E aí, do nada, tem uma nova spoiler, de estilo igual à antiga, espionando o Tim, o Batman, o Oráculo. E aí tem umas sequências de flashback de semanas antes que o Pinguim tava contrabandeando armamento de vilões, né? Pra criar genérico de vilões. E aí tem uma mina que tá lá no clube do Pinguim que nunca mostra o rosto dela. É sempre uma peça de quebra-cabeça que eles põem no rosto dela. E a gente sabe que ela é loira, que eles falam. E ela, o Pinguim fica impressionado com ela, tá? Não, você é especial.
do nada, sabe? Sem motivo algum, leva ela pra uma sala que tem o uniforme da spoiler ali. E quando ela tá espionando, uma hora o Tim e o Batman quase capturam ela, aí ela tem um sistema de camuflagem, entenda-se, fica invisível, e some. E no meio da minissérie esquecem dela, ela não aparece mais. Nossa, cara, porque depois isso não faz sentido nenhum. Não faz, que aí no tipo um mês, ou durante o próprio Gotham Underground, quase em paralelo, no Robin a Steph aparece, não citam nada disso. Ela começa a aparecer, agir, aí o Tim, meu Deus, não pode ser a Steph e tal, aí ele pressiona ela tira a máscara, que aí a gente, vamos piorar um pouco mais a história toda. A Leslie mentiu. Na verdade, ela viu que a Steph precisava se aposentar. E quando ela foi... detalhe, na trama original lá, quando a Leslie fala que matou a Steph, o Batman fica puto com ela, mas não prende ela, mas expulsa ela de Gotham. Fala que ele nunca mais cala lá. Sim, e coloca ela na pra galeria África. de vilões, né? Adiciona ela na galeria de vilões. E ela vai pra África, que é uma coisa interessante que durante os Jogos de Guerra ela cita mais de uma vez que a cidade tá pior do que quando ela ajudava as pessoas na África. E no fim ela acaba indo pra África. E aí, nessas histórias do Robin, revelam que a Steph não morreu, a Leslie ajudou ela a ter uma nova vida na África, só que eles ignoram totalmente que a Leslie ficou em Gotham um tempo até se revelar que ela tinha matado a Steph, e só aí ela foi pra África, né? Mas aí eles falam que a Steph ficou um ano lá, só que ela começou a sentir errado, como se estivesse fugindo, e voltou. Foda-se, né? Pra quê, né? Fica cada vez mais sem sentido, né? Por que ela fez isso pra um ano depois voltar? Foi uma desculpinha esfarrapada pra trazer ela de volta. Eu acho mais bizarro que eles falam que foi um ano e pouco, só que tem o One Year Later, né? Então já teve aquele ano. Né? Quanto tempo foi? Faz sentido 3 isso. meses que ela ficou É muito fora. Aparentemente ela morreu, deve ter passado. Se você pensar na cronologia, entre a morte da Steph e a crise infinita, não deve ser muito. Não deve não ter chegado deve, porque ano, toda uns aquela meses. loucura que tava levando a crise infinita. né? Foi uns meses. E o Gotham Underground, eu lembro que era ligado com aquela parada. Não era ligado com o negócio do pinguim, da Kryptonita e tudo mais? Era parte da contagem regressiva pra crise final. Já. Nossa, então. Ela volta em Robin já é bem depois do One Year Later. É logo depois do Gotham Underground. Então, mas é que eles falam que ela ficou um ano desde que morreu até voltar, dentro da cronologia. Então, mas dentro da cronologia a gente já teve esse ano só do pulo, fora todo o resto. Dá pra falar que foi 1 ano e meio, vai? Aí seriam quase 2 anos já. Tudo cagado, gente. E aí ela volta, né? Aliás, ela não conta pro Tim, né? O Tim fica todo... porra, quem é? Ele põe o localizador nela. O Batman e o Tim seguem, ela tira a máscara. O Batman dá a entender que sempre soube que ela tava viva. Sempre suspeitou que ela tava viva. Não, eu sempre suspeitei, por isso que não tinha um memorial. Um memorial. Isso daí é porque na época deu uma polêmica foda, que era tipo... Era uma época que tava se discutindo muito, até hoje se discute, mas nessa época acho que era uma época que tava muito forte o negócio de discutir o protagonismo feminino nos quadrinhos de super-heróis, no Mulheres na Geladeira, essa porra toda. E falavam muito, tipo, sempre citava o exemplo de que quando o Jason Todd morreu, colocaram o memorial dele lá. Quando a Stephanie morreu, ninguém colocou nem memorial. É verdade. Nessa estavam certo de reclamar, né? E aí, nessa história, o Batman fala, não, eu sempre suspeitei que ela tava viva, por isso explica por que não tinha memorial. Aí o Tim fica, é verdade. E pronto, tá explicado. Eu sempre tinha entendido que não tinha memorial porque ela não era Robin enquanto ela morreu. Até aí, mas ela... Podia ter memorial da Steph, era né? da turma, né? Eu sempre entendi que a justificativa era... O mais bizarro pra mim é que no final ela vai contar pra mãe. Tipo, ela não tinha contado pra mãe que ela tava viva. Muito bizarro. Se era pra ela se afastar da vida com o Batman, o que influenciava ela contar pra mãe que ela não tinha morrido? Ela devia ter levado a mãe junto, né? Eu posso te falar, eu acho isso que bizarro. Só ter passado por essa situação já explica por que a mãe dela emagreceu tanto e envelheceu tanto nesse período. É verdade. E lembrando que essas histórias do Robin são de novo do Chuck Dixon, né? Sim. Eu acho que o Dixon fez o que conseguia fazer com o material que ele tinha Mas, na mão. cara, é muito ruim porque é o que eu falo. É só ignorar. Não é, porque você tá usando e deixa a coisa pior ainda por não ter consequência. Tipo, fora a qualidade de ela morre, não morre, desmorre, quer dizer que ela ficou um ano longe, voltou e ela não tá nem um pouco afetada por tudo que ela causou na cidade por causa daquele plano bosta. É verdade. Né? Nem se cita isso, sabe? Não, o que aconteceu. E outra, nesse arco do Dixon, ela ainda age como
spoiler de Stephanie Brown. Depois, quando Sim. entra o Nicieza e daí Nossa. passa o resto, ela tá completamente descaracterizada. Ela Não, volta é a trabalhar horrível. pro Batman, né? Que aí é o período que o Bruce já tá dado como morto, né? Não, mas É, antes, Durante o hippie. antes tem ela trabalhando pro general. Então, mas aí que tá, ela não tá trabalhando pro general. Ela tá de trabalhando pro ciúme. Batman. Ela tá É. trabalhando pro Batman porque ela tá fazendo o Tim ser melhor, manipulando os vilões. Ela É parece o o pedido, Zoom, né? o Batman fez esse pedido pra ela, que É ele muito tornasse o bosta, Tim cara. melhor. É horrível. Cara, é muito ruim essa fase do Nicieza pra ela. Mas tem um one shot também que é ela, spoiler e Robin, que metade da revista é uma história dela com o Robin, que é bem legal. E o final é bem legal também. No final dá a entender que o Robin quer continuar agindo com a Stephanie como super-heróis. E talvez no âmbito pessoal. Já tô me estendendo muito e não sei o que falar. E a segunda metade mostra ela com a Leslie na África. É verdade que essa dá Também uma é contextualizadinha interessante. do lembro que disso. aconteceu lá. Acho legal. O que eu não lembro, que não é importante pro podcast, mas, pô, e a Leslie? Ela volta nessa época? Porque o pessoal Ela já tá volta, muito ela puto volta. com ela. Ela volta, se para de falar disso por um tempo, depois aos poucos vão traduzindo a Leslie de volta como se nada. Caralho. Ela volta ainda um pouco arrogante depois que ela deu uma sumida, mas aos poucos, tipo, é ignorado e meio que volta a ser Eu como acho que era. depois que o Azrael morre, a Leslie fica perdida. Que ela era coadjuvante do verdade. Azrael. né? É verdade. E nessa fase ainda do Nicieza, o Tim tá namorando uma outra mina na escola, né? A Steph volta pra escola dele, fica um puta clima esquisito. E ela obedecendo, o Batman previu que podia acontecer alguma coisa com ele, né? Ele acho que leu as solicitações da Civil que ele ia morrer Sim. e Ele pediu pra faz ela tipo deixar o o- Tim melhor. É muito escroto isso. Ele faz tipo o Jorel, né? Ele deixa um esquema gravado, assim, pra, tipo, É muito ruim, filhos. E tipo, ele não confiava na Steph e de repente, depois dela mentir sobre a própria morte, ele acha que é bom pedir pra ela, vai tomar no cu, né? Na verdade, esse namoro do Tim com a garota é do Milligan. Começa na fase do Milligan. Ah, sim, começa lá, mas ainda tá em vigor nessa época. Não, e aí o Tim começa naquela parada de Robin Vermelho. Nossa, aí é um. O Ulisses é o primeiro Robin Vermelho, né? Sim, o Dessa general. fase. Meu Deus O do céu, como Anarquia é ruim. 2. Nossa, ele só rouba a identidade dos outros, esse filho de uma puta. Inclusive é nesse período que ele virou Anarquia 2. Sim, é logo depois. E aí, quando tá no finzinho da revista do Robin já, né, aí o Tim entra naquelas noias de achar que o Bruce tá vivo, que vai investigar, ele vai embora de Gotham. E ele se despede da Steph, e a Steph dá a entender que vai se aposentar, tal, se aposenta, aí tem uma história com a Nocturna lá, a vampira, ela volta e acaba aí, né? A última história que eu me lembro, antes de começar ela como Batgirl, é aí. Ela aparece em Red Robin algumas vezes, como Steph. Logo no antes de começo, Batgirl. né? É. Ela aparece uma vez no Red Robin 2. Ela já é Batgirl, mas acho que mostra ela falando no telefone com o Tim sem uniforme. Ah, tá. Não lembro. Não, antes ela aparece uma vez É. e depois aí ela vira Batgirl. Tipo, a última edição que ela aparece é o Red Robin 2 e aí já no mês seguinte já tem Batgirl número 1, que é ela virando Batgirl. E aí a gente vai falar em outro assunto. E é um puta É. fim triste pra personagem, né? Ela, É muito Ela triste. passou uns últimos anos muito bosta. Mas o fim pré-Novos 52 é triste também pro Tim, é triste pros Novos Titãs, é triste pra todos os personagens jovens da DC. Sim. O pré-Novos 52 é muito melancólico e Mas depressivo. ainda- Por isso mas- que sim, né, cara? Mas vamos ser justos que a Stephanie depois tem uma redenção, que a gente não vai falar hoje, quando ela se torna a Batgirl. Sim, E é que muito isso boa essa num história. próximo programa, quando a gente falar sobre a Stephanie Brown como Batgirl. E ainda tem depois ela voltando como salteadora nos 952 e tudo. A gente fala disso A gente aborda isso daí depois, em tudo um isso. próximo Não, mas- programa. Como salteadora, ela em Renascimento é uma coisa que compensa bastante. Sim. Sim, se não, E é então... onde dão mais identidade pra ela. Uma coisa que eu ia comentar da fase dela de Robin é que normalmente a gente divide os Robins pelo tipo de coisa que ele é, né? O Asa é o acrobato, o líder, o Jason é revoltado, o Tim Tim é é o o cara gênio. mais detetive, gênio, o Dame é o filho da puta. É, o rebelde, né? E a Steph era o quê, né? Ela não era nada como Robin. Você não tinha algo que Era destacasse ela, né? Mas foram 3 edições, né? Tem isso Não tem também. como. Mas ela eu era acho que... ela era a Robin inexperiente. Eu acho, na boa, eu acho que ela é Combinação. lembrada como Robin pelo fato dela ter sido, tipo, ela ser uma personagem querida, Stephanie, né? E por ter sido, olha, teve uma Robin menina. Mas se fosse um arco qualquer, que qualquer amigo do Tim Drake virasse Robin por 3 edições e o Tim voltasse, O Ives de Robin. ninguém mais ia lembrar disso, saca? Sim, foi, sim. foi marcante por ser Stephanie, que é um E personagem o que visual tem... era legal. Eu Era gosto
bonito, Sim, o uniforme era sim, bonito. tinha. O uniforme era Tinha o bonito. desenho do Damian Scott, por mais que vocês odeiem, nessa fase era legal pra caramba. Vocês não. Nossa. Não me coloque nesse Eu grupinho e o Branca ridículo. gostamos. Não me Não, coloque não, nesse vocês grupinho aí ridículo são- de haters do Vocês Damian que são Scott. os malucos de gostar dessa porcaria aí. Não, nessa Não, O não, Carlos não, ainda uma colocou bosta. Não, desenhista que mais gostamos do Mansão Não, não. Wayne no Instagram. Eu fiquei, que o quê? Não, Eu nem vou responder gostar essa pode. porra. O que não pode é o cara. Ah, não, é porque é estilizado. Foda-se, meu amigo, eu não gosto. Não, de é legal estilizado, sim, é eu legal gosto. sim. Ah, lá é Mas Deus, enfim, não é programa sobre o horroroso. Damian Scott, é programa sobre Graças a Stephanie Deus, Brown. eu nunca será um. Jamais. Porque E, se fosse assim- o Damian Scott morto nos Jogos de Guerra, eu nem queria que voltasse. Nossa, que Meu horror, Deus cara. É uma do pessoa céu. de verdade, Bud. Você não faz essa Caramba, piada. Bud. Mas Segura é aí, isso. No próximo programa a gente volta. Peçam aí nos comentários. A gente vai voltar, mesmo que vocês não peçam, mas a gente quer fazer mais um programa sobre a Stephanie Brown, dela como Batgirl e de volta como salteadora no futuro. E é isso aí. Falem aí o que vocês Embora acharam. a opinião de vocês não importe, como o Carlos já deixou claro. Não, eu acho. Na verdade, o que eu quero saber da galera é que fase vocês acham mais legal dela. Vocês acham ela mais legal como salteadora no começo? Ela como Robin, que vocês acham legal? Ela de volta como salteadora ali, cagando o pau no jogo de guerra? O que vocês acham mais interessante? Porque às vezes tem um personagem tipo que só faz merda, mas gera histórias interessantes. Não é o caso, mas gera histórias interessantes. A salteadora nas histórias com a Batgirl da Cassandra Cain antes, por exemplo, eu acho que é legal. Ela fazendo merda, mas tem uma dinâmica boa por ela ser destreinada e a Cassandra Cain ser super treinada, né? Mas vamos fazer o seguinte, então pra encerrar, a gente vai fazer que nem quando a gente fala de histórias. Eu quero que cada um puxe aí algum momento que vocês lembram da Stephanie Brown, desse período todo que a gente abordou, que vocês acham mais legal, assim, da personagem. Começar pelo Branca. Eu gosto muito da edição do primeiro encontro dela com o Robin, não com o Tim, com o Robin, que a edição inteira é só ele saindo e indo no cinema, e indo no alto da Torre Wayne e papeando. Esse é o momento que você percebe, tipo, durante toda a série tem a química entre os dois, tem uma interação legal entre os dois, mas esse é o momento que você percebe como aquilo realmente é duradouro, como aquilo realmente é pra ficar na mitologia do Robin daí por diante. E também eu acho que foi a edição que fez eu realmente gostar dela e ela se tornar uma das minhas preferidas da DC, e também é a fase que fez o Robin ser o meu personagem favorito da DC, o Tim Drake ser o meu personagem favorito da DC. Então essa história pra mim é bem marcante por causa disso, eu escolho. E até falando, a edição Robin 57 pra quem quiser dar uma vasculhada, e essa é a minha edição favorita da spoiler, Boa. Steph, salteadora e seja lá o que for. Inclusive aqueles vão naquele cinema de ficção científica que a gente citou, né? É essa mesmo. Boa. Roberto II. Um momento que eu gosto muito de salteadora não é uma personagem que eu gosto tanto. Eu até pensei se eu participaria do podcast, se eu adicionaria muita coisa. Não adicionei tanto, mas eu gostei de participar porque eu gosto de conversar com meus amiguinhos. Um momento que eu gosto dela é uma história que o Carlos mandou no chat antes da gente gravar, que é ela com a Cassandra indo investigar na época do Bruce Wayne fugitivo e tal. Porque eu gosto que ali meio que pra mim é do modo que eu vi a personagem, óbvio, é como ela tá integrada à Bat-família. Tipo assim, o Bruce Wayne fugitivo, o assassino, ele tem uma aura de botar em xeque o que as pessoas acham do Bruce, do Batman, e é um momento em que desenvolve bem legal a Bat-família. E ver esse lance dela investigando justamente pra provar, ó, ele não é culpado e tal, vendo as evidências, mostra o quanto ela é uma personagem que era recente, pro mundo de quadrinhos ela era muito recente, mas ela já estava integrada na Bat-família. E quando a gente conta aqui nesse podcast como ela surgiu, que era pra ser uma história só, e o modo como ela progrediu, pra mim, nessa saga, mostrou o quanto ela já era parte da Bat-família, e é isso que eu gosto desses personagens adjacentes. Eu gosto quando eles fazem parte da Bat-família, né? A gente sempre brinca qual o melhor Robin e tal. Eu sempre falo que eu gosto mais do Dick, porque ele era um Robin de fato. O Tim, a gente falou que ele é bem mais independente. Então, quando tem esse negócio mais Batman funcionando com a Bat-família, eu gosto muito. E essa história em si me retrata muito como eu enxergo a Stephanie. Porra, Boa. mas essa história deixa ela totalmente à parte da Bat-família, que ela é a única que não sabe que o Bruce é o Batman nesse ponto. Mas tudo bem, ela tá fazendo parte da investigação, mala pra caralho. Ao contrário, eles afastam ela da investigação por causa disso. Caralho. Essa história, se for a que eu tô pensando, é que a Cassandra Cain nocauteia duas vezes a Porque Stephanie. ela torce pra Shiva. Muito bom. É muito Não, bom. é boa, eu é vou boa torcer essa pra história, Shiva. assim. Eu adoro. Ela chega assim, vamos, tipo, ver quem pega quem no telhado. E aí a Cassandra sai correndo primeiro e fala assim, pô, óbvio que ela vai ganhar. Na próxima vez eu torcer pra Shiva. É muito bom. Cassandra Cain é muito boa na porrada, né? Ela não tem limite. Não tem Ela é limites. porradeira. A porrada não tem limites. Bud, Oi. manda o seu. Eu vou com o Roberto, não especificamente essa história, mas Você discordou dele quando ele falou? é por isso mesmo que não é dessa história que eu vou falar.
Mas a fase dela como coadjuvante da Batgirl, porque acho que é o ponto que mostra que ela não depende da existência do Tim pra estar ali. Desvincula ela do Tim. É a primeira vez que isso acontece. E ela vai criando essa amizade tão legal com a Cass que desemboca em ela mesma virando Batgirl depois. Boa. E você, André? Cara, eu tenho alguns momentos, assim, eu vou colocar um que não chega a ser um momento específico, mas eu gosto quando ela, ainda como salteadora, ela começa a se abrir mais pro universo do morcego, né? Ela começa a interagir mais com os outros, sai um pouquinho da bolha, ela, Robin e tudo mais. Então eu gosto de como ela vai, além do relacionamento dela com o Tim, né? Que eu acho que é a grande coisa, e não um relacionamento que eu digo deles namorarem, mas de como que eles conversavam e tudo que a gente conversou durante o programa, e como ela vai vendo outras figuras do universo de Gotham, como ela vai se inspirando, como ela vai querendo fazer as coisas, e quando tem aquele mini clubinho das meninas com as outras vigilantes de Gotham também, eu gosto. E eu gosto, apesar de ser uma fase já dessa descida que a gente falou dela, mas quando ela tá como Robin, eu gosto da empolgação dela como Robin, eu acho muito legal isso. É da hora. Eu coloco esses dois momentos, apesar de que tem várias partes que dá pra falar dela tranquilamente, como até já foi citado aqui. Mas você, Carlos, você já tinha falado, na verdade, antes, né, o seu, mas fala de novo aí seu momento favorito com ela. Não, acho que o meu momento favorito, eu nem sei se eu falei aqui, eu até falei disso com vocês antes, quando eu tava falando uma das histórias dela com a Cass, porque o Branca citou uma história que eu não tinha parado pra pensar, eu acho também que foi a história que me fez gostar dela, essa daí do encontro dela com o Tim, mas agora relendo tudo pro programa de hoje, tem uma história dela com a Cassandra Cain, dessas que, acho que é inclusive a última que ela participa da mensal da Cassandra Cain regularmente, assim, que elas estão treinando e a Steph tá meio na bad, assim, e aí a Cassandra fica, pô, o que aconteceu? Por que você tá assim? Ela fala, não, você não iria entender, é que meu pai é o criminoso mestre das pistas, e aí é muito difícil lidar com esse legado de ser filha de um vilão, pô, o que vai acontecer com minha família e tal. Ela fala, como que é seu pai? E aí a Cassandra Cain fala assim, então, meu pai é o David Cain, é um dos maiores assassinos do mundo. Aí a Stephanie começa a rir muito, sabe? Tipo, e aí elas começam a rir junto, tipo, meu Deus, eu tô aqui chorando porque meu pai é o mestre das pistas, que é um vilão de merda, e seu pai é tipo um mega assassino internacional. Aí depois tem um momento que a Stephanie até vira, tipo, meu pai me batia quando eu fazia não sei o que errado. E o seu, o que fazia? Ele atirava em mim. E aí, tipo, elas começam a morrer de rir, sabe? Tipo, porque dando risada dos traumas, porque finalmente elas estão tendo alguém pra compartilhar essa parada que passou por uma experiência de certa forma similar. Eu acho bem legal como cria um vínculo, assim, entre as duas. Então é isso, terminamos aqui o nosso programa e vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando sempre que você pode comentar no nosso site, no post do podcast, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social ou até mesmo no Mansão Wayne, @mansãowayne.com.br, que a gente te responde e às vezes a gente lê aqui no podcast, beleza? Então começando lá pelo Instagram com o Humberto Zanetti, que comentou: maior clickbait da podosfera, venderam Malcolm Keaton e entregaram Ezra Miller. Mas mesmo assim, pode fantástico. Beijos virtuais a todos os envolvidos. Valeu, Humberto. É isso mesmo, né? O podcast era sobre Michael Keaton no filme do Flash, então a gente acabou falando também sobre o Ezra Miller, que vai interpretar o Flash nesse filme. E também comentando esse podcast, o Gabriel lá no site comentou o seguinte: eu sou um leitor bem eventual e não acompanho mensais, mas vejo vocês falando dessas bizarrices do Scott Snyder e fiquei pensando em algo. Da mesma maneira que nos anos 2000, uma série de autores que cresceram com a Era de Prata na cabeça começaram a trazer de volta aqueles elementos absurdos e deliciosos do período, como o maravilhoso Batman Gaúcho ou Krypto e etc., eu tenho certeza que daqui a 20 ou 30 anos haverá quem queira trazer de volta essas bizarrices snyderianas, como uma curiosidade um tanto surreal de tempos anteriores. Gabriel, eu acho inclusive que a gente está vivendo isso agora com os anos 90, viu? Os roteiristas que estão agora foram todos leitores nos anos 80, 90 e estão trazendo de volta. É só ver o que o próprio Scott Snyder tá fazendo na saga Metal, né? É uma puta homenagem aos anos 90, pena que não é boa. E no youtube.com/mansãoN, o Cláudio Lima comentou o seguinte, um comentário curto, mas que achei bem válido. Ele comentou: eu acho que a motivação do Lex, do Snyder, estava naquele discurso sobre Deus. Ele não aceita nada acima dele. Realmente, Cláudio, ali tem um fiapo de motivação do Lex, né? Ele fala que ele não aceita ninguém acima dele, ponto. É isso. Faz sentido. E no site, o Matheus Madeiros Piqueira comentou o seguinte:
Galera do Mansão Wayne, eu adoro o podcast e meu parabéns por todos os episódios. Pô, muito obrigado, Matheus. Mas por esse eu sinto que devo fazer um feedback que possa ajudar o podcast a melhorar. Sinto que na fala de vocês falta um pouco de pesquisa. Vocês erraram a data de The Batman, que não é outubro, mas na realidade nem foi revelada a certa correta, mas está previsto para meados de março de 2022. Realmente, Matheus, a gente se confundiu nisso, o Roberto até te respondeu lá no site, porque é um filme que mudou a data várias vezes, né? E a última vez tinha mudado para outubro desse ano e acabaram jogando para março do ano que vem, né? E na hora de falar a gente acabou se confundindo. Tá aí a correção. Aí depois o próprio Matheus comentou várias outras coisas que ele falou que faltou a gente comentar, que a gente até fez um levantamento aqui depois, e é tudo rumor, viu? Nada disso foi confirmado oficialmente. A gente sabe que hoje em dia tem muita coisa que acaba nunca sendo confirmado, simplesmente fica no rumor e se torna realidade sem a empresa anunciar oficialmente, mas a gente tenta sempre filtrar bem o que é rumor, o que é notícia, sabe? Então, pô, agradeço o comentário e no final isso até comenta, né? No mais, peço perdão caso tenha parecido arrogância da minha parte. Realmente a intenção era apenas para dar uma sugestão. Um abraço, adoro vocês. Pô, muito obrigado, Matheus. Problema nenhum em trazer, inclusive a correção da data foi muito bem-vinda, beleza? Valeu, Matheus. E por último, também lá no site, o G Arruda, ouvinte das antigas, vive comentando por aqui, comentou: excelente episódio como sempre. Me divirto e dou risada demais com vocês. Principalmente os foras que o Carlos dá de vez em quando. Me sinto como se estivesse em uma mesa com amigos trocando uma ideia. Continuem assim, sucesso para todos aí da mansão. E uma dica de um programa que poderiam gravar. James Gunn disse há pouco tempo que já conversou com pessoas da DC/Warner sobre um crossover com a Marvel nos cinemas. Façam um programa nos moldes de imaginar como seria isso, como vocês fazem. Qual seria a trama, o desenrolar, quantos filmes seriam para desenvolver a trama disso? Um grande abraço a todos! Ô Arruda, eu sei que você é ouvinte das antigas e você gosta desses programas que a gente faz imaginando como seria, né? A gente chegou a fazer imaginando como seria um novo crossover nos quadrinhos, né? Que teve até o Caruso. Foi o programa 105, eu recomendo para quem estiver ouvindo não tiver ouvido. Para quem quiser um programa desses moldes. Eu acho que agora fazer no cinema, quem sabe, né? Não prometo nada, mas é uma ideia. Beleza? Valeu, galera, e vamos agora pro Jabás. E bora pro Jabás, então, começando por ele, Leonardo Vicente, o Bud. Além de participar aqui do Mansão N, eu tenho meu próprio podcast, que todo mundo aqui participa, nem que seja pelo menos uma vez, né, Carlos? O podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. E o Fala Animal também é um site com notícias, matérias de quadrinhos, cinema, séries, tudo mais. Se você quiser visitar, é no falaanimal.com.br, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal Site. Muito bom. E você, Roberto II? E você, pequenininho? Cara, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, que tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, tudo mais da cultura pop. Também estou com este quadrúpede do Leonardo Vicente no Momento Suave, que é toda sexta-feira o resumo de notícias da cultura pop. E eu acho que é isso, papai. Pode vir me limpar. Muito bom. E você, Thiago Brancatelli, o que você tem pra falar hoje pros nossos ouvintes queridos? O meu jabá é que eu sou praticamente o cunhado inconveniente que aparece de surpresa nos podcasts dos amiguinhos. Então eu também tô no Mansão N, também estou no Fala Animal. É só escutar esses dois podcasts com papos maravilhosos que você vai me ver lá. Talvez alguns não queiram me ver lá, mas vai me ver lá de qualquer jeito, porque foda-se. E beijão na testa e na orelha de cada um de vocês, porque vocês são lindos. Smack. Smack é foda porque pode ser beijo, pode ser soco, né? Sim. É meio bizarro. Tipo o Hulk, os agentes da Smack. É uma onomatopeia bem passional, né? Eu sei, porra. Caralho. Mas é que eu já vi umas histórias que eles tipo, dão um soco, dão um tapa também, Smack. Calma Tipo, aí. Onomatopeia? A gente vai falar do onomatopeia agora? vamos falar aqui de... Agora? Começou agora? Já emendou? Puta merda. A gente já falou mais ou menos, a gente falou do Espírito da Flash, que é logo antes. Mas vamos falar do que importa aqui, que é o seu podcast editado com qualidade pelo André. André, fala aí um pouco pra quem precisar de um podcast bem pouco. É isso aí, porque é o que mais importa depois do Batman. É isso aí, então falem comigo pelo meu Facebook. Vai lá, me procura como André Panceira ou como @PanceiraAndré no Twitter e no Instagram também. Então a gente troca uma ideia, a gente vê o que pode ser mais legal no seu podcast. Eu direciono tudo, edito ele bonitão, a gente faz uma coisa bem sensacional pra você. Então entre em contato comigo aí e a gente troca
troca aquela ideia. E aí, Carlos, e pra galera que quer ajudar aqui o Mansão Wayne, quer que a gente suba e eleve o nível ainda mais no nosso Catarse, como que faz? Pô, pra você que é ouvinte, que gosta muito aqui do podcast, do Projeto Mansão Wayne como um todo, e quer ajudar ele a crescer e se manter, é só entrar lá no catarse.me/Mansão Wayne e escolher uma das categorias de apoio. É uma mensalidade, você entra lá, escolhe o que você acha mais adequado e nos ajuda a continuar nos desenvolvendo e crescendo. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, no YouTube, onde for, onde vai? Você acessa o facebook.com/Mansão Wayne Podcast com post todos os dias, falando sobre o Batman, todo o universo dele aqui, como a spoiler, e também o universo DC. Tem também o nosso YouTube, que agora, olha que beleza, a gente tá com o YouTubão, colocando podcast toda semana. A gente reveza entre podcasts antigos e os podcasts atuais. Então vai lá, procura Mansão Wayne, se inscreve, ativa lá o nosso sininho para você ser notificado quando saiu um programa novo. E também vai lá no Twitter, no @mansão_Wayne, e também no nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, hein, Carlos? Vai aonde? Você vai no próprio mansãowayne.com.br. Lá você tem todos os nossos 130 e cacetada podcasts, tem colunas, tem vídeos. Muito podcast, cara. Cara, tem muita entrevista que a gente fez, tanto em texto quanto em vídeo, em parceria ali com o canal Hora Suave, tem muita coisa bacana. Tem também todos os links, inclusive pro canal do YouTube, pras redes sociais todas, tem coisa pra caramba. Então entra no mansãowayne.com.br que, cara, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana a gente tá colocando coisa nova lá sempre. Beleza? Então é isso. Queria agradecer aqui a nossa bancada querida, a você que está nos ouvindo, a você que nos apoia no Catarse e até o próximo podcast. Falou!